paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje começando mais um Prosa de Crente. Eu estou muito feliz com essa oportunidade que o Senhor está nos proporcionando. Um dia excepcional. Hoje estou com uma convidada bem especial. Todo convidado eu falo que é bem especial, né? Mas é que cada vez o Senhor vem me surpreendendo. E o Senhor seja glorificado todo o tempo, né? O canal é esse intuito, é o Senhor ser propagado, é a obra do Senhor ser propagada, os testemunhos do Senhor também ser propagado. E hoje não será diferente. Eu já louvo a Deus, você que nos acompanha, você que é nosso inscrito, né? Nosso seguidor aí. Eu não sou muito comum de ficar falando em seguidor, mas estamos crescendo para a glória do nome do Senhor. E eu fico muito feliz por tua vida. Curta, compartilha, envie para mais uma pessoa. Seja um abençoador deste canal também. Hoje eu estou com ela, Eliane Batista. Glória a Deus. Amém. Por tua vida, né? Glória a Deus. A Eliane Batista topou. Já fazem dias que ela topou esse desafio, mas nós estávamos ali alinhando a agenda e eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eliane Batista é uma mulher de Deus, uma mulher que tem um testemunho, né, forte, uma mulher que tem uma vivência com o Senhor, que isso é muito importante. É psicanalista, é sexóloga, mas nós não vamos falar desse assunto. Não. Deixa para outro, né? Nós vamos falar de assuntos assim, trazendo aí testemunhos que pode alcançar a tua vida, impactar a tua vida. Com certeza, o Senhor fará presente nessa tarde. A paz do Senhor, Eliane. Dai, a paz do Senhor. Estou muito feliz, muito grata a Deus por esta oportunidade. Estar aqui com você. Posso falar Dai, né? Pode. É Dai. Ai, muito grata, muito honrada. Eu sei que Deus fará grandes coisas. Amém. Glória a Deus. E eu sei que a gente está atendendo um outro público. É verdade. Alcançando um outro público aí, né? Então, já vamos convidar os fortinhos para nos acompanhar nesse momento. Bora, né? Pra cá, meu povo. Bora pra cá, né? Vamos chamar a moçada. Cara, até... Ó, já começou os caras. Mas até uma xícara eu já tenho aqui chiquérrima. Exato. Olha, glória a Deus. É tua. Obrigada. Amei. Linda. Que bom. Gente, eu quero começar porque para nós ganharmos tempo, né? E eu sei que tudo é muito ajustada e muito compromisso, então vamos começar. Eliane, eu queria louvar a Deus mais uma vez por tua vida e eu quero que você comece já a compartilhar conosco, né? Você nasceu num lar cristão, como que foi o seu primeiro contato com o Senhor, porque crente tem que aceitar Jesus do mesmo jeito, né? O Senhor nos visita, nos escolhe desde o ventre, mas qual foi o momento que o Senhor te alcançou ali? Nasci no lar cristão. E eu sempre falo que eu nasci dentro da igreja, né? Porque meu pai e minha mãe, eles pastorearam 32 anos. Então, nós sempre estivemos envolvidos na obra do Senhor. E é claro que quando você nasce no lar cristão, às vezes não cai tua ficha, né? Tipo assim, meus pais sempre nos orientaram. Então, nós não tivemos uma recaída, por exemplo, né? Mas teve um momento... Se não, menino, né? Uhum. Geralmente, eu costumo dizer que foi no momento que eu decidi me batizar nas águas, né? É interessante que eu queria se batizar toda vez, porque meu pai batizava os crentes, né? Sim. E por ser meu pai, eu queria que toda vez ele me batizasse. O pai falava, Eliane, é uma vez só. Pelo amor de Deus. Não, com você é tudo intenso, né? Já queria vários batismos. Sim. Mas daí ele falou, você não pode levar isso né, na emoção, numa brincadeira. Sim. Foi ali que caiu minha ficha. Não, é uma coisa muito séria. Uhum. Então foi um momento, foi numa festa de adolescentes em Corbélia. O pai estava cuidando de Corbélia. E foi ali num congresso que eu tive um encontro com o Senhor. Ainda eu não fazia parte, né, dos adolescentes, eu estava com 12 anos. E ainda era uma criança, né? 12 anos da minha época realmente era uma criança. E foi ali que o Senhor me tocou, né? Sim. Porque eu fui batizada no Espírito Santo eu tinha 8 anos, 7 anos. Mas isso não quer dizer que eu estava convertida, né? Exato. Que eu precisava ter um encontro com o Senhor, uma decisão mesmo. Porque como você já vem naquela caminhada, às vezes fica até no automático, né? Nós que nascemos no lar cristão, fica ali no automático, estou fazendo tan. Mas chega uma hora que, poxa, a ficha tem que cair. Não,
Eu tenho que ter realmente um encontro com o Senhor. Então, foi aí o diferencial na minha vida. Glória a Deus. Com 12 anos, então? Com 12 anos. Daí, com Decidi. 13 anos, eu decidi também descer as águas batismais. Que bênção, glória a Deus. E desde sempre você cuidou, né? Auxiliou os teus pais cuidando de igreja. Sim. Eu falo que quando você é filho de pastor, né? Você é tudo na igreja. Não tem? Você andou em todos os ministérios. Não. Sim. Então, para nós, a gente não tinha quem fizesse, nós tínhamos que fazer, né? Limpar a igreja, servir, ser porteiro, tudo que precisava, a gente estava ali. Canta da harpa, já vai ali, canta outro corinho de bem-vindo, e só dava gente na igreja muitas vezes, porque é o que tinha, né? Hoje, graças a Deus, as igrejas estão cheias de dons, de talentos, né? Mas a gente sempre esteve envolvido nisso, e era gratificante também. Sempre foi. E assim, desde sempre, Eliane, você já almejava, tipo, eu quero seguir, né, ter um ministério, sonhava com ministério, Deus te revelou ministério para você desde pequena, ou não? Foi algo que foi vindo natural? Como que foi? Mulher do céu, eu fugi muito do meu chamado. Muito. Meu Deus. Até porque as pessoas... A minha família toda tem chamado ministerial, né? Então, colocavam aquilo sobre nós também. Exato. Né? E, além de chamados ministeriais, nós temos os nossos chamados ali de ministérios individuais, né? Tipo, louvar, minha família toda louva, pregam a palavra, e daí entrou também o cunhado, tudo também Deus já preparou na mesma linhagem, sabe? Toma esse não. E daí as pessoas... Não deu muito certo. E eu estava assim, opa, vou tomar, viu? Ai, não quero matar. Não deu certo daí teu café? Toma água, tá ótimo. Ficou frio? Não, ficou frio. Depois a gente faz outro. Enfim. Aí. E daí, então, as pessoas sempre pensavam assim, nossa, canta, vai ser cantora, o pai tá aí, vai cuidar de igreja, né? E assim, dentro de mim, eu achei que a minha vida ia continuar sendo aquilo, eu servindo a igreja, eu sempre gostei de servir, A né? igreja local? A igreja local. Mas teve um momento que eu falei assim, não, é assim e pronto que vai ser, né? Mas teve um momento que Deus falou assim, não é do jeito que você tá achando, né? Eu quero mais. Eu quero mais. E daí não era algo que eu queria. É interessante porque, tipo assim, quando o Senhor me chamou, eu falava assim... Primeiro que eu não me sentia capaz. O que eu tenho, né? A gente... E outra porque eu falava, não é minha vibe esse negócio e tal. Mas o Senhor chama. E capacita. E capacita. E eu briguei muito, né? Com esse chamado tal, não quero. Meu marido foi um dos maiores incentivadores do meu ministério. Eu comecei daí cantando nas igrejas, né? Eu tenho 2 CDs gravados, que hoje é mico, né? Hoje não dá, né? Não dá, cara, não dá. Tá nas plataformas. Mas eu vou colocar. Glória a Deus. Vou colocar. Tô resistindo também. Mas tem que Tô resistindo, mas eu vou colocar. E eu comecei com o CD, né? Meu marido me deu total apoio, mas eu tinha vergonha de me ouvir. Olha só como que é. Porque é algo tão sobrenatural e espiritual, né? Eu creio muito nas coisas espirituais. E, na verdade, era um bloqueio que o inimigo tinha, né? Fazia comigo. E eu falava, meu Deus, tanta gente que... Olha essa voz, sabe? Eu falava, não dá certo. Eu te entendo. Não dá certo. certo. Reconhecendo aqui. Isso. Então, eu, por muito tempo, ali em Ponta Grossa, o meu ministério começou sendo solidificado ali em Ponta Grossa. Nós tínhamos... eu sempre gostei de fazer a obra do Senhor, mas eu não queria estar em evidência. Entendeu? Tá entendendo, né? E o Senhor nos chamou ali, e meu marido, ele é um evangelista nato. Não de título, eu tô falando de... Sim. Sabe? E ele sempre teve um sonho de ter uma carreta de evangelismo. E juntou eu e ele, né? 2 doidos. E Deus deu essa oportunidade pra gente. Então, meu ministério começou ali, fazendo muito... Nada! Quem dera, né? Achei que tinha ido. Não, amiga, não. Continuamos trabalhando e quando não estava trabalhando, nós estava fervendo.
fazendo a obra do Senhor, sabe? De quinta a domingo, eu estava na rua sempre, cumprindo a agenda. Só que o nosso objetivo sempre era ir onde muitos não iam. E não iam. Então, lá em Ponta Grossa, tem vários lugares que a gente conseguiu entrar onde muitos não entravam. Glória a Deus. Sabe? Através dessa carreta de evangelismo. Muita boca de fumo, sabe? Nós vimos muitos resultados ali. Então, nesse sentido, eu agarrei o meu chamado, né? Só que eu não queria me expor. É o que muitos gostam, né? De eu quero meu nome aqui, eu quero isso aqui. Eu já era mais reservada. Uma sanguínea reservada. Olha, glória a Deus. Existem. Elas existem. Elas existem. Mas foi chegando... Não, mas eu entendo que tem certas áreas que nós se sentimos porque o inimigo fala mesmo. Essa voz que ecoa, que é do inimigo, esse bloqueio para nós não alcançarmos vidas, né? E sempre não somos capazes, né? Tem pessoas melhores e é essas vozes que vêm na nossa, né? Exatamente. E o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô na fila, quem sou eu na fila do pão? Quantas vezes eu pensei isso, né? Hoje. Exato, e aí a gente entende que... é Deus que escolhe o pãozinho que Ele quer. Entendeu? Aí, né? Ele. E glória a Deus. E daí não tem como você falar não pro Senhor, né? Por mais que venha, vem as resistências, né? Como ser humano, mas não tem como falarmos não, porque a gente acaba sofrendo também, né? Mas chegou um tempo assim, daí a gente veio, resumindo, né? Para Cascavel, e o Senhor foi falando muito em questão de que eu também levaria a palavra. Eu falei, impossível. Né? E Jesus foi falando. Eu lembro que teve um congresso em Palmital, na igreja que meu pai estava cuidando. E tinha uma... Já, era tão gostoso lá. E daí tinha uma pastora, uma pregadora, a Nilvane. Não sei se você conhece, de Mauá da Serra. Não, essa eu não conheço. Nossa, é uma bênção, sabe? Tenho muita vontade de ver ela aqui. Não, uma bênção. Chama ela aqui. Vamos. Olha aí, Nilvane. Alcança aí. E daí a gente estava numa manhã missionária e ela pediu para o meu pai levantar. E eu sempre fui admiradora das pregações do meu pai. Então, eu via meu pai pregando, eu falava, pai, como? Da onde que sai isso? Da onde que ele vem? Tira, que coisa mais linda, né? Poxa, é meu pai, eu ficava admirada. E eu falava, que legal, é meu pai, admirava, mas eu sabia que para mim era algo distante ser como ele, ou ter aquela unção que ele tinha na palavra, né? E daí ela pediu para eu levantar, pediu para meu pai levantar, e ela falou, pastor Levi, o nome do meu pai, pastor Levi, Deus está pedindo para o senhor dar um abraço na Eliane, porque ela vai ser sua sucessora na palavra. Eu falei, louqueou. Não, pirou o cabeção, só pode, né? Daí ela falou, hoje vocês não vão entender, mas vai ter um tempo que vocês vão entender, porque ela será a tua sucessora na palavra, e a unção que está no Senhor está passando para ela. Meu pai me abraçou, a gente chorou, e daí passou um tempo, né? Disso eu falei assim, poxa vida, primeiro que eu não prego. Tipo assim, você canta, você ministra louvores, é diferente do que você pregar. Daí eu falava, os irmãos, eles estão entendendo errado, porque eu canto, e daí eu falo alguma coisinha lá, no meio do louvor, eles estão achando que é pregação, né? Eu falava, não é não, irmão, isso aqui é só ministração. Mas era eu não aceitando. Fui em outra congregação lá, Laranjal, e a irmã de Santa Catarina ministrou e falou assim, Deus já te chamou para levar a palavra, você está fugindo, você vai receber um convite essa semana. De confirmação. Para que Deus vai confirmar e você não é para falar não. Se você falar não, daí o tratamento vai ser diferente. Eu vim para casa, aqui já estava em Cascavel, e naquela semana a irmã Janete, esposa do pastor Davi, que eram os nossos pastores aqui, ela me ligou e falou assim, Eliane, eu coloquei 2 sugestões para nossa irmã Yolanda escolher, que era o tempo do pastor, para trazer a palavra para as mulheres de obreiros aqui. E ela falou que é você. Falei, pronto. Ali, Jesus. E daí Deus já tinha falado, então não tinha como eu não dizer, né, falar não. Eu falei, vou. E a partir dali, Deus me direcionou, abriu os caminhos. Eu sempre gostei, eu sempre fui de me preparar. Não importa o momento, se vai acontecer algo. Não, eu sempre estou preparada para algo.
Você tá entendendo? Sim. Tipo assim, porque eu penso assim, se Deus me fez uma promessa, eu sempre falo para os adolescentes, eu tenho o meu caderninho da promessa. Exato. Então, ali tá anotado os meus planos, os meus sonhos, promessas que Deus me fez, sabe? Eu vou numa igreja, eu acredito muito em profetas que Deus levanta, sabe? E graças a Deus, Deus também nos dá o discernimento. O discernimento, exatamente. Né? Então, eu chego em casa, o que eu lembro, que muitas vezes a gente até... Sim. Eu peço meu marido, ele fica bravo, mas menina, de novo, você quer que eu conte sempre? Eu anotar. Eu anoto tudo. Tem promessas que Deus já cumpriu na minha vida, que tá lá. Sonhos que Deus já cumpriu. Mas tem sonhos, planos ali, que tá há 17 anos ainda ali. E Deus não cumpriu. E eu tô me preparando esses 17 anos. Glória a Deus. Entendeu? Eu não quero saber se vai acontecer ou se não vai. Mas, por via de dúvidas, sua filha tá pronta. Eu tô pronta, né? Jeová. Não é assim? É assim. Então, eu sempre falo, esteja preparado. Exato. Porque na hora que o Senhor falar, você já tá ali. Exato. Né? Preparado. Então, eu sempre tenho esse caderninho, eu oriento, né? Hoje eu estou falando para adolescentes, mas também falo para as mulheres que eu atendo. Coloca teus sonhos ali, coloca o que Deus fala com você. Às vezes é tão impossível aos nossos olhos, mas nós temos um Deus, né? Que é o Deus da impossibilidade. Então, a gente acredita. Então, foi aí que o meu ministério foi surgindo. Hoje é difícil eu cantar. Hoje eu mais levo a palavra. Canta. Né? Hoje eu faço muita palestra para mulheres, glórias a Deus. E agora também com os adolescentes. Glória a Deus. Muito bom, né? E eu me identifico bastante, porque... E não é claro que... A gente fala assim, identifica, não é se comparando, mas não é a mesma... Mas eu comecei no louvor, com muita limitação, e hoje eu entendo que eu sou mais na palavra do que no Olha louvor, aí. né? Você vê que... E eu achava que nunca, a palavra para mim era impossível. Exatamente. Mas Deus, ele vai dando uma graça. E hoje, assim, parece que quando eu termino, né? Quando a gente sai, só quem prega sabe, né? Meu Deus, que alegria. É uma alegria que chega a tremer a carne. É um temor misturado com a alegria. É extraordinário. Se Deus falou, te chamou para a palavra, não tenha medo. Porque Ele é fiel e garante que Ele vai te dar respaldo para tudo isso, né? Bem isso. E É uma maravilha, né? Maravilha. Eu falo que servir a Deus com os nossos dons e com os nossos talentos é um privilégio, né? Um privilégio. São desafios. Eu tenho, assim... Eu fico muito mal depois que eu prego. Eu fico feliz, que nem você está falando. Mas eu tenho um pós, a opressão ali, né? É bem grande. Daí eu falo, Senhor, pra que isso, paizinho? Tô fazendo o que o Senhor quer. Faz bem. Né? Mas a gente entende também é porque o Senhor está no centro. Né? A responsabilidade tremenda, né? Daí meu marido sempre fala assim, amor, quando parar isso é porque Deus já foi. Se tá tremendo, se tá com dor de barriga, se tá nervosa, é porque a dependência é dele. É total dele, né? E glória a Deus que nós, né, estamos aqui dependentes do Senhor, inclusive nesse momento, inclusive aqui com uma conversa né, instruída e deixando o Espírito Santo nos conduzir. Eliane, você comentou de ser a sucessora do teu pai. E teu pai, né, foi um pastor de renome, né? Sim. Um pastor aí que tem como que a gente pode dizer, uma credibilidade, né? Ele deixou um legado muito bom e ele morreu no tempo do Covid, né? Foi. Deu o Covid. E aí, assim, eu queria falar um pouquinho, né? Porque eu lembro de uma primeira vez que você foi numa ministração, você estava no congresso, era um congresso que eu congregava aqui no Claudete, e eu te vi a primeira vez, eu não te conhecia, e você veio bem logo depois desse acontecido, né, quando começou a voltar os congressos, porque os congressos começaram a voltar limitado, né, estava tudo ainda muito limitado, mas você esteve ali ministrando, e eu acredito que foi uma das primeiras ministração depois do acontecido, né, de ter perdido o pai, né, pela fatalidade, muitas pessoas também, né, foram acometidas pelo Covid. E eu queria que você trouxesse essa experiência, porque é um momento de descontração, né, tudo, mas nós entendemos que, assim como a Eliane, muitas pessoas também passaram por isso,
tentaram desistir, né? Uhum. Pensaram em desistir, mas o Senhor, a mão forte do Senhor, segurou pela destra, né? Isso. E você deixou que o Espírito Santo ali te levantasse, Sim. né? Ele te respeitou o teu momento do luto, É. mas te levantou e agora você está aqui. Conta aí, compartilha conosco. Eu posso Pode olhar... qualquer uma. Eita, que coisa chique. Então, meu pai, ele era muito saudável, né? Uhum. Tirando a obesidade, Sim. que ele era acima do peso. Uhum. Mas ele não tinha nada, ele não tinha diabetes, colesterol, ele era um homem muito saudável, forte, né? E novo, 61 anos. Quando a Covid chegou, né? Chegou primeiro na minha casa. Sim. Então, a gente cuidou muito. Meu pai tinha muito medo, sabe? Então, a gente cuidou. E depois de um ano, aquela leva mais forte, né? Que acometeu a minha família, mãe, meu pai e minha irmã. E aconteceu que foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, assim, a gente não tá preparado. Nem rápido, nem tão longo, né? Não. Eu estava falando essa semana com uma irmã, que encontrei ela numa loja, ela estava tristinha, comecei a conversar com ela. E ela falou, meu pai está internado, ele está com 98 anos e Sim. o médico não deu muita esperança, né? E ela muito triste. E aquilo o Senhor me trouxe a reflexão também, que as pessoas falam, mas já estava velhinho, né? Porque não sei o que, estava doentinho. Não interessa se estava doente, não interessa se tinha 1000 anos, é nosso. Né? A gente é egoísta, não adianta, o ser humano a gente quer a nossa família. A gente quer para si, né? A gente quer para nós, não importa como que está, né? Eu penso assim, eu sei que tem pessoas que às vezes eu sou mais sensível, demais até, né? Mas eu penso assim. E quando meu pai faleceu, assim, para nós, desabou, né? Para minha mãe, para minha família toda, nossa, meu irmão. Esse período eu estava aqui com... O meu irmão já estava na minha casa, minhas irmãs também. Minha irmã de Santa Catarina veio para cá, já estava morando aqui. Minha irmã de Londrina. Só que, assim, para segurar a barra estava eu ali, né? E meu irmão era muito apegado com meu pai, então eu sabia que eu não podia, naquele momento, fraquejar, né? Eu falava assim, não. Você engoliu o choro. Sim, eu pensava assim, né? Querendo chorar já, né? Eu pensava assim, eles precisavam de alguém forte ali, então tinha que ser eu. E o desespero do meu irmão, né? Tudo, da minha mãe. Mas a gente fica ali, o povo fica, né? Deus sabe de tudo. Tá tudo no controle. Não quer nem ouvir isso, né? Eu sei que Deus está no controle, né? Eu sei que Deus está no controle de tudo, mas... Não é isso que nós queremos, eu sou essa, humana, eu não consigo passar pano nem para os meus sentimentos, entendeu? Então, eu falava assim, poxa, eu não posso falar que eu tô triste, eu não posso falar que eu não quero que Deus faz isso, né? Eu não posso falar que eu não estou aceitando, não estava aceitando. E eu entendo, porque, assim, a gente cresceu com isso, olha, tem que aceitar a vontade de Deus e não questionar. E eu jamais, irmãs, eu briguei com o Senhor sobre isso. A vontade do Pai é soberana. É soberana, com certeza. Deus tem um propósito a levar meu pai, na morte do meu pai. Deus tem um propósito, eu tenho certeza disso. Que Deus tem um propósito. Porém, eu como filha, né? Tanto de Deus, quanto do meu pai, não tinha como eu negar o que eu estava sentindo. Então, no momento, não era para o senhor levar. Oxe, o senhor tá de brincadeira, né? É muito para viver. Né? Muito. E esse era o que, nas minhas falas com Deus, e assim com meus irmãos, com a minha mãe, eu falava, poxa, o pai falou que queria começar a viver agora, porque ele já estava pensando em jubilada, daquele tempo, ele estava com 61, ele falava assim que daqui 3 anos, né? Então, com 64, ele estaria jubilado para ele viver um pouco com a mãe, passear e tal. Curtir, né? Isso. É porque, embora as pessoas achem que não, quem está pastoreando leva uma carga muito grande, né? E é cansativo. Então, ele estava pensando em dar um tempo ali, já jubilar e deixar. Deus está levantando tantos outros, né? E eu falava, meu Deus, mas agora que ele ia querer viver. E isso não entrava na minha cabeça. Não, de jeito nenhum. E eu ficava lá, quando eu conseguia colocar todo mundo em ordem, eu ficava. Às vezes eu falava pro meu marido assim, amor, tira as crianças de casa. Que eu tinha muito assim, o cuidado que eu tinha com as crianças, né? Eles eram muito apegados no avô.
E eu sabia que se eles me vissem sofrendo tanto assim, eles também iam sofrer mais ainda, né? A gente quer poupar. E assim, eu não sei se é meu temperamento, o que que é, eu não quero que ninguém sofra por minha causa. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu segurava as pontas. Sim. Claro que eu chorava perto deles, sim, mas os meus momentos que eu estava desesperada, de crise mesmo, era só eu e Deus. Não era mais ninguém, era eu e Deus. Então, tinha muitos momentos que eu falava, mandava mensagem, amor, hoje é o dia. Você tirar as crianças de casa, né? E teve um dia desse que foi assim. E eu, até é legal falar, naqueles dias, as irmãs estavam fazendo algumas orações em hospitais, né? A Ruth ali, que é a nossa coordenadora. E elas me chamaram para ir junto, né? Na frente dos hospitais orar. Eu falei, puxa vida, né? Meu pai tá lá... meu pai está lá internado, entubado, e mas eu vou, porque eu creio, né? Eu creio na cura. E a gente estava assim, crendo na cura mesmo. Daí, a gente cantou na frente do HU, tal, em alguns hospitais. Daí a Ruth falou assim, vamos lá na frente do São Lucas, onde seu pai tá? Daí eu falei, vamos. E a gente estava em bastante irmãs, em todos os lugares que a gente foi no HU, no UPA Tancredo, eu consegui cantar, todos. E a Ruth falava assim, a gente vai cantar esse hino aqui. A gente cantou, creio que tu és a cura. E, nossa, eu cantando e determinando, pá. Quando chegou lá no São Lucas, né, eles liberaram entrar no estacionamento, onde dava fundo, onde meu pai estava, né. E ali eu travei. Eu não consegui cantar, creio que tu és a cura, ali. E aquilo mexeu muito comigo, né. Daí estava ali minha família, meu irmão também estava. A gente que haverá sinais, aí a gente começa, por Sim, que eu não consegui? eu falei, poxa, o que o senhor está falando aqui, né? Daí a Ruth vai e me abre a boca. Ela, irmãos, a gente orou, aquele jeito dela, né? Ela eu quero você aqui, hein? Ela sabe porque eu já falei para ela. Ela falou assim, irmãos, então, Deus está me dando um direcionamento aqui que não é para a gente orar pelo pai da Eliane. Eu falei, Ruth, fica quieta. Dentro de mim, né? Já estava muito brava. Ela, gente, Deus está me dando, irmãos, um direcionamento para a gente não orar para o pastor Levi, para a gente orar pela família da Eliane. Meu Deus. Sabe? A gente vai orar aqui para Deus trazer a paz, o consolo, aquele jeitinho Ruth de falar, né? E eu comecei a chorar, mas de raiva. Porque daí ele não quer ouvir Deus falando, né? O que essa mulher tá falando? Eu fiquei muito brava, eu já falei para ela. Fiquei muito brava, eu falei, não quero, eu não vou orar. E eu não orei, né? Eu falei, não quero consolo. não quero que ninguém ore para consolar eu quero meu pai. E ela orou, e era numa quarta-feira à noite, eles oraram, foi lindo o mover do Senhor, sabe? E daí a gente foi para casa, uns amigos foram junto, eu falei, credo, não tá normal isso aqui. Na quinta-feira de manhã, foi uma quarta, na quinta-feira de manhã, o São Lucas ligou e falou, viu, Eliane, você, como eu estava responsável ali, vocês precisam trazer uma meia, aquelas meias de pressão, compressão, para o teu pai e tal, ele tá precisando. Eu falei, vamos lá, fui comprar meia. Quando foi 11h30, nós levamos a meia e o meu irmão, no São Lucas. Deixamos lá. E meu irmão falou assim, saindo, meu irmão falou, vamos no estacionamento e vamos orar pro pai. Eu falei, vamos. Mas já foi orado ontem, né? Porque eu tava assim, muito... Tipo, eu não queria escutar nada, né? Ele falou, vamos orar. Só que agora, Eliane, Lia, né? Que eles me chamam de Lia. Agora a oração vai ser diferente. Eu falei, pronto. Nós vamos fazer uma oração de entrega. Ele é pastor também, na cidade de Cantagalo, assim, um homem muito usado por Deus. Ele disse, nós vamos fazer uma oração de entrega. Eu sei que é difícil, né? Meu Deus. Mas nós vamos pedir para o Senhor fazer a vontade dele. E que Deus cuida do pai. Eu falei, você tem certeza? Ele tem. Nós pegamos na mão ali e a gente orou assim, tipo, muito rápido. A gente orou e falou, Deus, seja feita a tua vontade, cuida do nosso pai, agora é com o Senhor. E eu, amém. Amém. E Liliane, amém, né? Isso foi 11h35, quando foi meio-dia, eu já estava em casa, o São Lucas ligou. Meu Deus, muito rápido. Foi tudo muito rápido. Meu Deus. E daí meu pai tinha falecido. E eu creio que foi naquela hora que a gente entregou ele. Eu acho que o Senhor só queria isso de nós, né? Uma oração de entrega, que às vezes é difícil a gente fazer mesmo.
por nós sermos egoístas, né? Então foi difícil. Mas a minha luta maior foi essa as pessoas falam, ai, mas você tem que aceitar. Eu sei que eu tenho que aceitar, né? E tem gente que até hoje não entende o meu posicionamento. Mas eu vejo, assim, a minha relação com os meus filhos. Se Deus é o meu pai, ele vai me ouvir. Nem que depois ele me exorta, que ele vai me dar uma bronca. Mas eu quero, Deus, fala então para mim, o que está acontecendo? O senhor levou, tá bom, foi tua vontade. Beleza, ok, Deus, mas para quê? Entendeu? Para quê? Só me explica aqui, né? Não, eu fazia Vamos conversar aqui um pouquinho? Mas fazia muito esses questionamentos. E eu fui até mesmo ali em casa criticada. Para, amor, né? Ou isso, aquilo. Não fala assim para Deus. Falo, porque só Ele vai me entender. Primeiro porque, irmãos, não adianta nós queremos esconder os nossos sentimentos de Deus. Ele já sabe tudo o que está acontecendo com a gente. E muitas vezes o Espírito Santo só quer que a gente verbaliza. Ele quer nos ouvir também, sabe o que está acontecendo com você, sabe o que está passando na tua vida, na tua mente, no teu coração, mas muitas vezes a gente precisa falar, confessar, abrir a nossa boca. Deus, eu estou assim, e o Senhor tá doendo, muito, né? E o Senhor é meu socorro. Não tem mais ninguém, não tem remédio, não tem nada. Eu quero a tua cura. A oração que eu fiz para o Senhor foi assim: se o Senhor colocou essa dor em mim, se o Senhor colocou, se o Senhor permitiu essa ferida em mim, eu sei que vai chegar uma hora que o Senhor vai me curar. Porque se o Senhor traz a dor, o Senhor também traz a cura. Essa é uma oração muito forte, né? Muito questionável, mas era eu. Eu não consigo fingir. Exato. Entendeu? Deus, eu tô assim, muito bem, mas por dentro eu tava... Não adianta. Então, eu coloquei tudo. Então, nesse dia que eu falei, marido, sai com as crianças, eu chorava de bater na parede. E eu falava, uma dor que rasgava. Eu falei, eu vou sentir tudo. Tudo que o Senhor quiser. O Senhor quer me ensinar nesse processo, o Senhor pode me ensinar. Mas me cura. Me cura. Me cura. Alivia, sabe? Traz o alívio na caminhada dolorosa. Mostra que o Senhor está comigo, né? Se revela, Senhor. Me dá um sinalzinho. Eu sou doida mesmo, eu peço sinal. Ixi, peço, Senhor, dá sinal. Sou crente ousada. Não tem sinal. Eliane, você é muito supersticiosa. Você que sabe, você que define o que eu sou. Eu sou assim. Define como você quiser, mas eu sei a minha intimidade e como que o Senhor fala comigo, né? E, de repente, eu vi claramente uma nuvem em forma de um pássaro, sabe? Eu acho que foi esse detalhe que chamou a atenção, né? As pessoas acham que eu sou louca, tudo bem. Mas foi aquilo que começou a acalmar meu coração. Tipo assim, o senhor tá ali, você tá batendo na parede. Eu batia com a minha cabeça na parede. Porque aquela dor, né? E tem muitas coisas que o Senhor já me falou. Por quê? Eu trabalhando com adolescentes, a gente trabalha com adolescentes, a gente está vendo muita coisa que acontece com eles. Por exemplo, automutilação, né? Ai, daí, gente, que doideira, por que se corta, por que faz isso? Você quer estancar uma dor, né? Exato. E aquilo que eu estava sentindo, hoje Deus me ensina, porque eu batia na parede, para a dor sair de dentro de mim, né? Então Deus já estava nos ensinando ali a trabalhar, né? A gente não sabia. Nem sabia que ia né? lidar, né? Mas a gente aprende ali, o Senhor, os processos de Deus para nós. E o Senhor falou, tá, e o Senhor foi muito silencioso comigo, mas Ele me deu um sinal. Eu falei, vou sofrer, mas o Senhor está comigo. É isso que eu estou vendo, então eu vou conseguir, eu vou ir. Ele vai indo. Então teve um período bem escuro, que foi nesse dia que eu comecei a cantar, que eu não conseguia mais cantar. Não conseguia, eu fiquei um tempo sem cantar. Eu não conseguia abrir a boca, não saía voz. Não é que eu não queria. Eu te entendo. Não saía mesmo, sabe? Eu fiquei quase 6 meses sem ir para a igreja. Eu fiquei um tempo bom, 5 meses. Eu não conseguia. Até hoje, eu tenho uma dificuldade nos cultos de Santa Ceia. Porque era o melhor culto da vida do meu pai. Sim. E ele sempre falava que o culto de Santa Ceia é aquele culto que você parece que está indo, né? E sei lá, para nós é muito especial. Né? Então eu tenho aquilo. O culto de Santa Ceia para mim é o mais top, mas é o que mais me faz sentir Remete a ele. Isso, e saudade. Deus, que delícia, pode voltar, Senhor. A tua igreja está ceando aqui, nós já ceiamos aí também. Né? E naquele dia eu consegui cantar. Foi aquele hino. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas
trevas, não temos o Salvador. Eu falei, não tenho, eu não tenho, né? Não te deixas que morramos, podes assim dormir. Enquanto eu cantava, Deus ia ministrando o meu coração, tipo Glória a assim, Deus. eu falava assim, Deus, a nossa família tá aqui, a gente não pode morrer junto com meu pai, Meu Deus. né? E esse hino ia falando, tá tudo escuro, meu pai foi, mas a gente não pode morrer com meu pai, né? E a a cura, cada Senhor. minuto nos resta, mais prontos de sucumbir. Eu falei, nós vamos, Senhor. Se o Senhor não cuidar, a gente sucumbe. Vamos junto, vai todo mundo. As ondas atentam. E eu cantava ali, tal, tal. Eu só não conseguia ir para a última estrofe, né? Mestre, chegou a bonança. Não conseguia, mas hoje eu consigo. Glória a Deus. E Deus foi falando comigo através deste louvor, né? Porque a minha mãe, ela é uma mulher de muita oração. E ela sempre esteve ao lado do meu pai, né? E meu pai sempre colocou a minha mãe em evidência no ministério pastoral dele. Junto, Ele né? sempre soube, assim, não sou só eu, né? Ele nunca deixou minha mãe escondida. Minha mãe sempre estava ali, em evidência, juntamente com o meu pai. E o que era, assim, eu falava assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser com a minha mãe? Porque o que a gente percebe? Que depois que um pastor morre, falece, parece que a irmã fica esquecidinha ali, né? Uma mulher que era ativa na obra do Senhor, de repente, não serve mais, Exato. né? Vamos Ser Fala. prática, É, né? Colocar as verdades, é vamos isso, né? colocar. Aham. E eu falava assim, Deus, e agora minha mãe? Porque a minha mãe é muito dinâmica, Sim. muito dinâmica. E o Senhor me usou para falar com a minha mãe, sabe? Eita. Sim. Eu falei, mãe, não sei se a senhora vai acreditar, eu não sei, né? Mas ela acreditou. Agora começa um novo tempo na tua vida, um novo chamado, né? Uma nova proposta do Senhor para a senhora. Agora é o teu chamado. Antes a senhora caminhava junto com o pai e, querendo ou não, estava arrastadinha ali com o pai. Eu falei, a senhora, mãe, era sempre vista como a mulher do pastor Levi, a esposa do pastor Levi. Hoje a senhora é a Marlene. Glória a Deus. Hoje a senhora é a Marlene de Paulo, adoradora, pregadora. Agora é a senhora. E isso, a minha mãe catou tão forte, sabe? Que ela não parou. E não parou mesmo. Glória Não. a Deus pela vida dela. Ela não parou. E ela ia empurrando a gente, Glória né? a Vai, pá. Então, foi esses momentos, assim, que Deus... Não adianta. Tantas pessoas que perderam, né? Não só pelo Covid. Eu sei que o Covid, pelo menos na minha Sim. fase, foi muito dolorida. Por quê? Vocês vão me entender por que tinha tantos meus questionamentos. A gente teve meia hora de velório. Eu não vi meu pai, né? E daí, isso me dava uma oportunidade de questionar. Sim. E se não é meu pai? Eu não vi ele. Deus está testando. Deus vai mandar meu pai aí vai. Sim. Deus vai trazer, vai aparecer aqui na frente da minha casa. Não, eu não vi meu pai. O médico enganou. Eu tinha Uma esperança, né? Sim, uma desculpa, né? E então é mais doloroso, porque você não vê o teu ente querido ali, né? E por outro lado também, o Senhor indo em alguns velórios depois de conhecidos, o Senhor também falou no meu coração, vocês não suportariam ver ele num caixão, porque a gente era nossa família é muito unida, sabe? E eu acho que é muito doloroso, né? Eu sofro pela família dos outros, imagina as pessoas ali. Passar uma noite ali, meu Deus, é um processo muito doloroso, né? Doloroso. Então, assim, eu creio que Deus preparou agora, né? Se você falar, Eliane, como que tá? Você tá curada? 100% não, sabe? Mas É de glória em glória, né? É de culto em culto. Isso, porém, eu já sei que o que Deus quis assim e o que Deus fez em nós também, né? E eu tinha uma viagem, meu pai, ele faleceu em dia 25 de março daquele ano, há 4 anos atrás, 2021. E a minha viagem estava programada dia 25 de março. Quando meu pai entrou, antes dele entrar para a UTI, eu estava com ele, ele falou assim, filha, não vai nessa viagem, não. Desmarca, filha. Eu falei, mas por quê, pai? O pai não gosta de você anda de avião, ele morria de medo. O pai tem medo de acontecer alguma coisa. Mas o meu pai já sabia que ia partir, né? E era por causa disso. Porque ele morreu no dia da minha viagem. Eu cancelei tudo. E depois a gente foi, né? Ele deixou coisas escritas pra gente cuidar da mãe.
que a corda tinha arrebentado, Sim. que Deus tinha chamado ele deixou tudo escrito. Meu Deus. Ele sabia, ele só nos poupou, Sim. porque ele sabia que a gente ia fazer o maior... Fuzuê, né? Aham. Então, o choro ia sim, ser rasgado, né? E depois de um ano, a gente foi nessa viagem. Uhum. E no aeroporto, lá de Porto Galinhas, Uhum. é muito pequenininho o aeroporto lá de Maceió. Uhum. E a gente estava ali, e eu fui naquela viagem pelos meus filhos, nossos amigos, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim, da minha vida? E de repente apareceu um senhor bem alto, negro, estilo meu pai mesmo. E a esposa dele, branca, loira, o cabelo branco, grisalho, assim, mas não que ela pintou mesmo, bem Sim. bonitona. E ele sentou do meu lado, ele e ela, assim. E eu estava com um livro na mão, eu vivo com um livro na mão. Sim. E ele falou assim, filha, você é evangélica? Eu falei, sou. Que benção, nós também somos. E daí eu comecei a conversar, né? Conversando. Já puxou assunto, né? Porque o crente Não. já... Deus... E ele falou assim, tá, mas eu sentei aqui do teu lado, a minha mulher é de Israel, eu sou daqui, a gente tá indo tal pro lugar, Sim. que legal, e eu amo Israel, e já comecei a fazer pergunta pro homem. Uhum. Ele falou, não, mas eu sentei aqui porque eu tenho um recado de Deus para te dar. Meu Isso Deus. 3 horas da manhã, né, no aeroporto. A Cleudo Elias, ela tava junto comigo, ela pode falar. Ele falou assim, você teve uma perda muito grande, e ele foi muito claro, ele falou assim, teu pai Meu Deus. escolheu estar onde ele está. Meu Jesus. Daí ali eu já fui desmanchando, né? Ele falou assim, quando teu pai estava internado, Deus mostrou o céu para ele. Meu Deus. E Deus disse assim, você quer ficar aqui ou quer voltar para tua família? E ele falou, não, eu quero ficar aqui. Meu Deus. E aquilo foi me enchendo, sabe? E teu pai, O consolo. ele escolheu lá porque ele sabe a família que ele deixou aqui. Que vocês não vão parar, que vocês vão prosseguir. E ele não sabia quem era meu pai, não sabia quem era ela. Ele falou assim, e que vocês vão continuar. Toda a família vai continuar o que teu pai faz. Teu pai fazia. E ele escolheu estar lá. Naquilo me deu um orgulho do meu pai, sabe? Que nem alguns questionaram, poxa, mas por que não escolheu nós, né? Eu não, eu já fui para outra visão. Eu fiquei, nossa, o pai escolheu o céu. Glória a Deus. Cara, nada se compara. A Bíblia fala, por mais que a gente imagina, nada se compara. Então, imagina, se ele pisou lá, né? No Santo dos Santos, literalmente, né? Você acha que ele vai querer voltar nisso aqui? Não tem como. Deixa eu ficar, Jeová. Então, aquilo me trouxe uma paz, Sim. uma calmaria, sabe? Que eu descansei. E foi resposta, né? Foi resposta, eu descansei. Então, as pessoas que perderam, né, um ente querido, chore. Viva teu momento do teu luto, né? Pode chorar. Se você precisar de uma ajuda psicológica, vai. Exato, né? Conte com amigos, conte com a igreja, conte com pessoas que vão saber te ouvir, não vai te criticar, né? Não vai te julgar, poxa, você é crente falando isso. Não, eu sei que eu sou cristã, mas eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus medos, as minhas limitações, né? E quando eu tenho alguém para falar, cara, chora comigo hoje, me escuta um pouquinho. Eu tive amigos que sentaram só para me ouvir, ou nem para isso, porque eu não conseguia falar, só para estar ali, nós um olhando para a cara do outro. Isso já me acalmava. Sabe? Meu Deus, não deixa sozinha, né? Não deixa sozinho e tenha esse teu tempo com Deus. Eu não conseguia orar, mas eu conseguia chorar. Eu conseguia, Deus, eu não consigo falar, ai, Jesus, vem abençoar. Não, eu só falava, Senhor, não estou aguentando. Me ajuda, o que eu faço hoje, Senhor? Me ajuda, só me mantém de pé mais esse dia. E outra coisa, eu nunca pedi, Senhor, me leva. Eu falava, Senhor, me cura. Glória a Deus. Né? Senhor, me levanta. Agora, eu preciso, Senhor. Né? Por mais que eu estava entregue, eu nunca pedi. Falei, Senhor, não quero morrer, não. Eu quero viver. Porque o sentimento é que você vai junto. Né? Então, tem muitas pessoas passando por momentos, né, de luto. Se apegue no Senhor. Não fica sofrendo sozinho. Cara, tá precisando, tá orando, tá fazendo... Vai pro médico também. Toma um Nervocalme. Né? Tem que tomar. Faz alguma coisa. Lute, é por você. Não é só pela tua família, mas é por você. Glória a Deus.
né? É por você. E Deus vai... Gente, Deus é lindo. Deus é lindo, porque hoje, faz 4 anos, eu olho, eu falo, Senhor, é só o Senhor. É só Deus para sustentar. Então, não desanima, não desista, chora, reclama, tá? Se precisar, tipo assim, Senhor, o que está acontecendo? Você fala, mas fala, Senhor, perdão. Sim, Jesus, conversa, me perdoa, né? Pai. Né? O teu filho não chega, não questiona, fala para você e depois fala, Pai, pisei na bola. Mãe, me desculpa, mãe, eu fui muito mal educadinho. Falei pro Senhor já, Senhor, eu sei que eu fiz umas coisas aí, né? Falei o que não devia, me perdoa. E ele entende. E ele entende. Glória ele a Deus. perdoa, e glória a Deus por Sim. isso, né? Que testemunho já, É. né? Impactante, meu Deus do céu. Glória a Deus, assim, eu sabia que nós aqui não combinamos nada, né? Eu sempre falo que nós trazemos uma conversa leve, fluida, e conforme o Espírito Santo vai nos conduzindo. E tocar no assunto, né? De luto é muito difícil, porque volta, né? Quando vai falando, a gente volta a viver aquela dor. Desculpa pela emoção, né? mas eu não consigo lembrar e não chorar. Né? Mas aqui, já aproveitando, né, sobre a mãe da Eliane, né? A irmã Marlene é uma benção, a irmã do Coque, literalmente. Nossa, é a irmã do Coque, literalmente. Incrível. É uma benção. E o fruto não cai longe do pé, né? Então, a gente acredita que todos ali da casa, igual você falou, todos. as tuas irmãs também, né? Somos em 5, né? E para honra e glória do nome do Senhor, todas nós, o Senhor separou para algo, glória né? a Deus. A minha irmã de Londrina, minha irmã de Cafelândia também já cuidaram de igreja em Santa Catarina, aqui. E meu cunhado prega muito. Sim. O meu irmão também está aí continuando. E meu irmão não é pastorzinho porque o pai foi pastor, né? O peixe e o peixinho, não. Ele tinha chamado, né? Um chamado, tem um testemunho lindo também. Então, a gente tem muita honra de servir o reino. Glória a Deus. E, claro, pelo pai e pela mãe, né? Que juntaram os dois ali, nos ensinaram e veio deles também isso. Eliane, eu queria saber de você se tem algum testemunho que você quer. Esse testemunhão, tá? Mas que tenha algo que você queira compartilhar, que foi assim, divisor de águas, que foi impactante, ou que você possa ter sido instrumento, ou que você foi ministrada pelo Senhor, porque nós estamos aqui todos os dias. A partir do momento que o pastor Natan esteve aqui, ele falou assim que ele faz uma oração todo dia, onde me cabe hoje. E aí, a partir daquilo, eu peguei para mim, sabe? Eu já fazia assim, Senhor, né, o que o Senhor tem para nós hoje? Mas quando o pastor Natan fez aquela oração, né, quando ele falou ali, muito top. Eu falei, Jesus, todo dia de manhã eu acordo e falo, onde me cabe hoje? O que eu possa ser, Senhor, o instrumento nas tuas mãos, porque é tão prazeroso nós podermos somar com o reino. É isso. Eu acredito que nós, não sei se é do nosso temperamento, né? Terrível. Mas, né, não sei se é do nosso temperamento, mas nós somos muito do outro, né? Nós cedemos muito, nós fazemos muito pelo outro, nós queremos servir. Então, o autosserviço para nós é prontidão. Às vezes, nós deixamos nós em segundo plano, né? E vamos ali se aprendendo a ter equilíbrio. Precisamos. Mas, né? Muito. Mas, assim, é muito bom ser útil na obra. Eu queria que você compartilhasse algo aqui. Sim, Dai, eu costumo dizer que nós temos que ter uma vida com propósito e de propósito, né? Olha aí. Eu sempre falo isso. E o que é o com propósito? Saber o que Deus quer de mim, né? O propósito que Ele tem comigo. E eu viver de propósito, não de estar de passagem. Eu fazer questão, né? Ou eu tô. Exatamente, né? Não, eu falo assim, eu achei muito legal essa frase, né? Onde eu vou me encaixar hoje? Onde me cabe hoje? É a mesma coisa, eu preciso viver de propósito. Todo dia que eu levanto, tem que ter um propósito. E senão eu vou causar um propósito. É verdade. Né? Eu preciso. De tantos testemunhos que a gente tem, para a glória do Senhor, são testemunhos. Esse testemunho do meu pai, é bom que quem está nos assistindo tenha em mente que é um testemunho do não, né? Porque nós temos, o Senhor responde sim para nós. E o que a gente sempre gosta de ouvir. E até o silêncio de Deus para nós é bom. Por quê? Porque a gente fica naquela expectativa. Ele pode dizer sim. Entendeu?
Quando está em silêncio, você já tem um não, então você está atrás do sim. Sim. Agora, quando o Senhor já fala não, filho, já, né? Então, nós temos que aprender, como cristão, a viver o não do Senhor também. E saber que o não dele também é para honra e glória do nome dele, né? Que, como eu disse, alguma coisa ele quer nos ensinar. Então, para mim, o testemunho que eu contei do meu pai não é um testemunho, que as pessoas falam para mim, é um testemunho mesmo que quem ficou, que somos nós, a nossa família, como foi pregado na vigília do Fortins, nós somos um milagre, né? Eu sou um milagre. O meu pai, ele está com um novo corpo transformado, né? Então, eu preciso entender. O não do Senhor também a gente tem que entender, né? E é um testemunho. Mas eu tenho, o testemunho dos meus filhos são lindos, né? O meu menino hoje está com 19 anos, a minha filha está com 16 anos. O meu menino, eu estava num exame de aquele rotina, já estava quase no 9º mês. E naqueles últimos, faltavam uns 15 dias para ele nascer, mas uma semana eu tinha que estar lá na doutora. E simplesmente eu cheguei lá, era 5h30. Meu marido, ele largava de tudo do serviço. E eles estavam construindo uma igreja lá no bairro Bom Sucesso, em Ponta Grossa. Então, eles construíram do nada. Meu marido colocou os funcionários dele lá para trabalhar na empresa, colocou mão de obra, colocou tudo. A gente comprou, pagou tudo e tal. E eu sou uma mulher muito resolvida, sabe? Tipo assim, eu não preciso que meu marido, se ele quiser me acompanhar nas consultas, ele pode, tá? Mas eu não vou ficar triste se ele não ir, entendeu? Não tem problema, não. E ele estava fazendo um bem maior lá. Sim. E eu fui para consulta, como sempre, de boa, resolvendo a minha vida. E a doutora colocou uns negocinhos aqui para ouvir. E ela falou, Eliane, nós vamos ter que ir para o hospital, porque o coraçãozinho eu não estou ouvindo. Então, a gente vai ter que fazer um exame mais aquele que buzina na barriga da gente, faz um monte de barulho para a criança reagir, para acordar. E ficaram ali mais ou menos 40 minutos e esse menino não acordava. Daí ela falou, olha, 7 horas você esteja no hospital, às 19 horas, porque a gente precisa tirar essa criança. E eu não sei se eu tiro ele vivo ou sem vida. Eu falei, doutora, vamos esperar mais um pouco. Ela falou, Eliane, se eu não ver agora, é você e ele. E sabe quando você não saca a gravidade? Eu entrei no elevador, mas eu fiquei muito assim, Deus, e agora, meu filho? Né? Eu fiquei emocionada, comecei a chorar dentro do elevador e liguei pro João. Falei, amor, tô indo para casa, vá para casa também. E a doutora pediu pra gente estar lá no hospital às 19, que ela vai fazer minha cesárea. E ele, mas o que aconteceu? Não é daqui 15 dias? Eu falei, não, amor, neném quer sair, tá com pressa, né? Eu não ia deixar ele desesperado. E daí se prepararam tudo lá, estava lá às 19 horas, e esse neném não funcionava mesmo, minha filha, não queria dar sinal de vida. Na hora que a doutora cortou as camadas ali, pareceu a mãozinha dele roxa, Meu Deus. rasgando tudo. Ela falou, nossa, esse estava com vontade de viver, né? Então, ali para mim já foi um milagre. Mas o da minha filha, eu não planejei, né? Eu sempre fui livre. Só que assim... Jesus me fez. Eu estava numa agenda e meu menino, ele estava puxando fio de microfone. Sim. E lá no púlpito comigo, fazendo... Nossa, terrível, irmão. Eu olhei para aquela criança, eu falei, eu não quero ter filho agora. Ele era meu filho, ele. Mas eu não estava reparando dos outros, eu estava reparando o meu. Falei, Jesus, eu não quero não agora ter mais criança. Não, Senhor. E estava neste evento um pastor de São Paulo, pastor Silvanes. Se você não conhece, eu indico você assistir ele. Já sabe sobre? Não. Nossa, ele levou 13.000 watts, sei lá como que fala, de choque. Nossa. Ficou pequenininho, se queimou tudo, ele tem tal. E ele estava lá. Vou procurar. Procura, é uma bênção, sabe? E eu lá, cantando na carne aquele dia, porque eu tava brava com meu piá, sabe? Ele tava muito bagunceiro aquele dia. E eu falei, Senhor, essa criança, eu não tô me concentrando. Daí aquele pastor foi pregar, e Deus, ele tem o dom de profecia. E ele olhou para mim e falou assim, irmã, você que cantou, Deus está gerando uma criança no teu ventre agora. Eu falei, brincando. Falei, tá repreendido. Só não tá... O que tá... Esse pastor... Daí você já quer desconfiar da pessoa, quem tá entregando o manto. Porque nós é assim, não é, irmãos? Pra julgar. Não, tá de barriga cheia. A gente coloca um monte de coisa, porque não é o que a gente quer ouvir.
né? Literalmente, né? Daí, quando vem um que fala coisa que a gente quer ouvir e nem é de Deus, daí a gente fica lá, ei, né? E ele começou, olha, e foi nessas palavras, ele falou, Deus está gerando agora, hoje, bem assim, dentro do teu ventre uma criança. E eu, aleluia, disfarçando, glória. Daí ele falou, quer saber mais? Como é Deus que está falando, é uma menina. Eu falei, esse irmão tá brincando, porque olha de tanta gente que está aqui. E vai passar mais 3 pessoas, mais 3 profetas falando na sua vida. Saí do domingo, eu tomava anticoncepcional, tô de boa. E o João, meu marido, ele é um homem de muita fé, que chega a dar raiva. Porque ele tem muita fé. E daí ele me deixa nervosa, que eu queria ter a fé dele, entendeu? Dá a impressão que ele está nas nuvens, não, mas ele é a fé que ele tem, né? E o João começou segunda-feira, amor, por que você não faz exame? Eu falei, cara, se toca. O irmão falou domingo. Eu estou tomando o anticoncepcional, estou tendo os meus ciclos normal, não é assim, lindo. Falei para ele, amor, Deus falou. Eu falei, eu sei, lindo, mas não é agora. Deus fala. Quarta-feira, esse homem, amor, não aguento, vamos fazer o exame? Eu falei, amor, Meu Deus. calma aí. Dele, não, eu não vou sossegar enquanto de domingo para quarta. Fui fazer o exame para acalmar meu marido. Eu estava grávida. Meu Deus. Eu estava Não grávida. precisou nem os dois para Não. levantar. E daí eu, Senhor, e O agora? outro era o teu marido que já vamos. Eu costumo dizer para Pietra assim, filha, Jesus, né, que foi obra do Espírito Santo, e você. Foi muito rápido. Eu brinco com ela, né? Hoje, menina, tenho minha parcela aí. E eu comecei, daí já estava ali, vamos lá, sonhar junto com Deus, né? E comecei a passar muito mal na minha gravidez com a Pietra. Hoje eu tenho toda essa... Sim. Tenho que vigiar para falar. Ser corpo maior do que eu queria, né? Mas eu era mais magra. Só que quando eu estava com 5 meses, eu estava mais magra do que eu era. Ninguém falava que eu estava grávida, né? E daí passou... Você perdeu o peso na gestação. Sim, eu passei muito mal. E a gente começou a ter uma prova. E eu estava gravando meu primeiro CD. Eu falei assim, viu? Quis gravar CD? Que é isso, gente? O inimigo vai colocando. A gente foi num congresso em Telêmaco Borba. Tem esse congresso, até hoje, de missões e evangelismo. E é no ginásio. Tinha umas 5.000 pessoas lá. E eu não fui para cantar, eu fui para assistir, né? E eu indo lá, eu falei, mas por que eu tô indo nesse lugar, gente? Com essa gravidez toda complicada. E meu marido, vamos, tal, fomos. E tava lá um pastor Júlio Ribeiro. É um pastor muito doido. Doido mesmo, que a gente se assusta, sabe? Eu falo assim, irmã, que tem coisa que é pra doido mesmo. Sabe? A Bíblia vai dizer. Não é qualquer um, não, viu? Ai. E ele tava pregando, e ele começou a falar, dar uns mantos ali, outro lá. Eu falei, olha o crente, né? E eu falei, será? E a gente começa. De repente, ele apontou o dedinho assim pra mim. E ele me chamou. E eu, a saia frouxa e tal. Ele falou assim, tá questionando por que o CD que eu tô te dando? Meu Deus. Aí começou aí. E de lá era o Moisés Clayton, que ele que produziu o meu CD, lá de Telêmaco Borba. E daí ele levantou, já é verdade, ela tá, né? Daí, como eu falei, começou a aparecer as testemunhas, né? E ele começou a falar. E ele falou assim, esse bebê que tá no teu ventre é uma menina. Daí já mais um que passou. É uma menina. E o inimigo está se levantando tanto contra essa menina, porque Deus tem um chamado na vida dela. Deus tem um chamado muito grande na vida dela, ele falando, né? E o inimigo quis jogar uma enfermidade dela dentro do teu ventre. Meu Deus. Para atingir a coluna dela e ela ser paraplégica. Mas hoje, ele falou bem assim, hoje, o Senhor está passando com um bisturi, curando ela. Ele está fazendo a cirurgia dentro do seu ventre. Eu chorei, alegrei e tal, quando ele falou que era menina, porque era mais uma confirmação. Cadê teu marido? Daí chamou o marido. E ele revelou ali alguns sonhos que o João tinha, que só é do João mesmo. Né? Ele falou assim, para você, esposo, eu vejo aqui escrito evangelista. A gente não tinha carreta ainda, mas não de cargo da igreja de evangelista, é que você é um evangelista. Meu marido é um ganhador de almas. E ele usa a empresa dele para ganhar almas para o Senhor. E ele disse assim, com 9 anos você estava numa boia fria, trabalhando,
e você olhou para a carreta do pastor Takayama, escrito Cristo vive, e você falou, Deus, eu quero uma carreta igual aquela, mas vermelha. Meu Deus. Com 9 anos, tá? Por isso que eu falo para os adolescentes, é para sonhar. É para sonhar, né? E estava escrito lá. Ele falou assim, escrito ainda há esperança. Meu Deus. Senhor, eu quero. Ele, que nem meu marido fala, numa boia fria, comendo comida azeda e pedindo para Deus esse sonho, né? Depois de 21 anos, Deus realizou. Eita glória. Através da vida desse pastor, sabe? Minha filha nasceu. Nasceu com uma manchinha roxa, bem roxa nas costinhas. E o médico, um dos melhores médicos de Ponta Grossa, falou assim, olha, paz, passou, os outros profetas falaram que Deus tinha que colocar um anjo na minha casa. Daí o médico falou assim, olha, paizinho, falou pro meu marido, Deus enviou um anjo para vocês, essa menina é um anjo, meu marido todo orgulhoso. Tal. Ele, o senhor não está entendendo, um anjo que vocês vão ter que cuidar para sempre, porque provavelmente ela não vai poder andar. Ele falou. Mas vamos esperar ela completar 3 meses, a gente vai fazer uma tomografia lá, para a gente ver realmente como que está essa lesão nela, porque é bem na medula, tal, ele explicando os termos dele. Aqueles 3 meses, nós não contamos para ninguém da nossa família, porque toda criança que nascia na nossa família era uma festa, né, na família toda. E eu e o meu marido, nós decidimos que essa guerra seria só nossa, minha e dele. Né? Então, todo mundo chegava lá, Pietra, uma princesa. A gente também, todo mundo feliz. Mas nós, que nem a meu pai ficou bravo, né? Vocês tinham que contar para nós que a gente ajuda em oração, né? A gente vai e tal, faz campanha. Mas tem guerra que é só nossa. É verdade. Né? E às vezes nós precisamos entender isso, porque a gente fica bravo com a coleguinha não pegar a nossa guerra. Mas Deus, Ele que permite se alguém vai poder te ajudar ou não. Exato. Porque Deus quer ensinar a gente. Deus estava ali para ensinar a mim e ao meu marido. Então a gente foi, oramos. Aqueles 3 meses, parecia uma eternidade. Foi feita a tomografia e daí foi levado o exame. No dia que a gente levou o exame, a mancha já tinha sumido. Eita. Quando o doutor falou, tira a roupinha dela, coloca ela aqui, doutor Edson Matos. Ele falou, tira a roupinha dela, a gente vai ver. Ele virou e virava aquela menina. Ele olhou para o meu marido e falou assim, aonde que vocês levaram ela? O João falou, não, só lá onde o senhor falou no exame. Não. Foi feita uma cirurgia nela, porque tem até o sinalzinho do bisturi aqui, que já está até sumindo. Eu quero saber quem que fez essa cirurgia, que foi muito perfeita. Ali, a gente chorou. Glória. Ali não teve mais, a gente se desmanchou e o médico não entendia nada. E meu marido glorificava de um lado, eu do outro. Quando ele falou assim, que até a cicatriz do bisturi estava sumindo, a gente lembrou lá do começo, quando ele falou que Deus estava fazendo uma cirurgia dentro do meu útero ali, com bisturi do céu. Então, é um dos milagres, assim, que onde eu passo eu gosto de testemunhar. Meu Deus. Sabe? Só que aí continua aquela batalha. Deus curou? Curou. Tá, mas eu quero ver minha filha andar. Né? Gente, não se assusta comigo, não. Porque é desse jeito. Fala, Senhor, e agora? O Senhor curou, vamos ver. Eu quero essa menina andando, né? E meu menino acelerado andou com 10 meses. Sim. E a gente não pode criar expectativa de um filho para o outro. Que tem filho que anda mais rápido, o outro menos, um fala mais, né? O meu filho, na alta velocidade, já começou a andar antes. Nem engatinhou, 10 mesinhos já estava andando. E eu esperando 10, 11 meses, e essa menina nada de me andar. E gatinhava e tal, e faceirinha. Quando ela completou 1 aninho, ela andou. Ali para mim... Aí contemplou. Eu falei, Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Foi um dos testemunhos, assim, as experiências mais incríveis, porque aqui não dá pra gente contar todos os detalhes, mas foi muitas guerras, né? Porque a mãe entende, o pai ali, né? E você tá com o serzinho aqui dentro. Por que no ataque? Eu falo assim, tem um hino da Léa Mendonça, que fala assim, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno. Conhecendo? Conheço. Em adoração a Deus, enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos... Olha que raiva! Acertou um dos meus, a briga é comigo, e ele vai mexer com os filhos da gente, ele vai mexer com o teu filho. Exato.
né? Ele vai atingir ali onde teu coração tá mais preso. E eu ficava assim, poxa, ela nem nasceu, já tá sendo alvo de ataque, né? E daí você continua indo. Mas eu não me dei por vencido. Cara, é lindo demais esse hino, né? É Eu não abri, eu não levantei bandeira branca, eu não dei trégua. Vamos lutar? Vamos lutar. Que ele vai atingir a tua casa. É por isso que nós precisamos ter este discernimento, que às vezes tem guerrinha dentro da casa, tem uma briguinha, tem uma coisa. Ai, meu Deus, tá um saco isso aqui. E é obra do inimigo. Para desestabilizar, para separar uma família, para colocar discórdia entre os irmãos, entre pais e filhos, para barrar o teu ministério, que Deus tem na tua vida, um chamado. Né? Daí você, poxa, você está assim lá em casa, quem sou eu? Mas é coisa do inimigo. Então, nós precisamos estar atentos e não baixar a guarda, não. Vamos para cima. Se Deus falou que está junto, Ele está junto. O reino é tomada a força, exatamente. Né? Então, assim, é coisas assim sobrenaturais. Glória a Deus. Sobrenaturais. Glória eu falo que a gente vive de milagre em milagre, sabe? É tremendo, né? E glória a Deus por isso, porque hoje a Pietra está lá, né? Servindo ao Senhor. E é uma família abençoada. Tanto o menino, tanto a menina, tanto o pastor. São glória todos a Deus. ali, todos abençoados. Uma casa abençoada, Sim. né? Glória a Deus por isso. E quanto à guerra, que realmente eu já estive em batalha, que eu falava, para quem que eu vou ligar? E aí eu passando uma batalha travada, e eu falava, eu vou ligar para a irmã Áurea, eu vou ligar para a irmã Maria, eu vou ligar para a irmã... E o Senhor falava, não. Liga não. É você e você. E não tinha, tipo, eu e meu marido, era eu e eu. Era eu, o pai, o filho e o Espírito Santo. Tem essas guerras que são só nossas. Travada, sozinha. Mas o Senhor esteve comigo e Ele me deu vitória. Sim. Não foi tão fácil quanto eu achei que seria, né? Não foi tão rápido quanto eu achei também. Hoje o Senhor me visitou, amanhã vai... Não. E você falou uma coisa muito legal aí. Era só minha, não era do meu marido. Nós conseguimos, muitas vezes, expressar nossas guerras. Já o marido, não. Exato, né? Muitas vezes eles lutam mesmo sozinho. Né? É porque nós já queremos, por si na só, verdade, o que acontece? Foi criado que eles não choram, que eles não podem mostrar a fraqueza. E nisso, na verdade, por isso que muitos homens são fracos hoje. Por não poder demonstrar isso. E aonde que vem a minha força? Da minha fraqueza. Oxe, por que a gente quer distorcer a Bíblia? Pior, né? Se a minha força, né, que vem de Deus, vem na minha fraqueza, por quê? Eu sei que eu sou forte porque eu estou fraca. Eu estou me levantando daquilo. Não sou forte porque eu sou Mulher Maravilha, eu sou o super-homem. Porque é fácil eu ser forte sendo forte. Mas não é isso que a Bíblia fala. É que na minha fraqueza, Deus me faz forte. Como que eu vou saber que eu sou forte? Tendo as fraquezas. Tendo as fraquezas. E os homens superando. não se permitem. Exatamente, porque eles foram criados assim, né? E é muito bom todos esses cursos que estão tendo, inclusive na nossa igreja, né? O Bem ao Máximo, tantos outros, que homens com propósitos, porque mostra que eles também podem falar das dores deles, né? Eu gosto muito desse assunto porque eu trabalho com mulheres. E já me especializei também em terapia de casal, tudo. Então, entra o homem ali. Só que eu não posso falar muito para homem, né? Não dá. Apesar que os homens tinham que ouvir as mulheres também. Inclusive. Né? Mas, assim, é bom quando alguns falaram comigo, graças a Deus, sabe? A gente fala, não, você pode. E a mulher também está disposta a ouvir o marido sem julgamento. Ai, seu fraco. Ai, você não pode, você tem que aguentar. Não, às vezes ele vai precisar de você, do teu ombro amigo aí, vamos chorar junto, você vai vencer, né? E vamos pra cima. Estamos juntos, né? Exatamente. Às vezes nós vamos ter que ser quase o Espírito Santo. Quase, né? É por isso que o Senhor falou, os dois têm que andar junto, porque quando um tiver mais assim, o outro empurra, vão se arrastando, né? Eu lembro que quando eu estava no período do luto, meu marido, ele também ficou muito forte, que ele amava muito meu pai e eles se davam bem. E ele foi ali, ele estava arrastado, mas estava me arrastando junto, né? Levantando aí. Exatamente. Então, nós temos que nos atentar para isso. Porque hoje está ficando muito superficial, né? As coisas. A minha dor sempre é maior que a tua, né? Se eu falar para alguém, tô com dor de cabeça, tem pessoa que fala, não, eu tô com dor na sobrancelha, sempre evidenciando mais a dor dela, né? É um costume. É o egoísmo, é até egocêntrico no quase, ruim. né? No ruim. Então, a gente vê que nós estamos vivendo uma geração mais desse tipo, né? Eliane, eu quero que... hoje você está com a coordenação, né?
aí dos adolescentes, né? Os verdade. fortins. Meus E lindos. eu tive aqui o pastor Clemerson, era quando estava É. Eu assisti. formando ali, nós Uhum. estávamos assim, ainda não sabíamos Bem no começo, é né? isso, não sabia bem como que ia ser. Uhum. Agora está bem concretizado, glória a Deus por isso, né? É um novo ministério chegando, uma unificação diferente, né? Fortins nomeados, fortins aí. A moçada está sendo bem assistida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e já estendesse, né, aí com uma palavra, com uma mensagem de Deus para essa galerada aí, para essa moçada, que qual é de que idade a que idade que vocês assistem, né, Uhum. esses adolescentes, como que tá os projetos, como que é? Quando começou ali, tudo começou na sede, né? Uhum. Quando foi nos dada a oportunidade de cuidar do Sim. Geração Eleita. E tendo 2 filhos adolescentes, agora meu menino não é mais, Sim. mas na época ele era, então a gente consegue visualizar, né, as necessidades de um adolescente. E foi muito assim, como que eu posso dizer? Não era uma coisa que já estava, tipo assim, são planos de Sim. Deus, né? Realmente o Fortins, que até é difícil de explicar, porque realmente foi algo de Deus, Sim. sabe? Não foi algo humano, Uhum. sabe? Foi muito de Deus mesmo. Por isso que eu falo que tem porta que Deus abre e acabou. Uhum. Assim como tem as que ele fecha. Mas o Fortins foi muito assim, Deus encaminhou tudo. Não foi, de um dia para a noite a gente ia sonhando e Deus ia Sim. fazendo e Deus ia plantando as coisas em nosso coração e ia acontecendo, né? Antes do pastor Clemerson chegar, a gente já tinha colocado esse projeto para o pastor Antônio. Daí o pastor Antônio falou, vamos tirar do projeto ano que vem. E foi o ano que o pastor Clemerson entrou. A transição. Né? Foi na transição. Quando o pastor Clemerson chegou, teve uma reunião, né, dos jovens, e eu pedi oportunidade para falar. Mas assim, sabe quando você pede para falar e, tipo assim, tô indo, vou falar, mas não assim, acreditando que aquilo ia funcionar. E eu falei, ó, pastor, como nós trabalhamos com os adolescentes daqui da sede, nós vemos uma necessidade de trazer, tanto para os adolescentes da sede, quanto para os adolescentes das congregações, assuntos para adolescentes, né? Porque nós precisamos preparar essa turminha para chegar na vida adulta, a vida cristã deles, né? Eles precisam, quando eles chegarem lá nos jovens, eles já estão prontinhos, né? Cheios do Espírito Santo, que é o lema, né? O tema da Alma de Sebel, os jovens cheios do Espírito Santo. Então, nós precisamos que eles sejam cheios do Espírito Santo, mas limpos, curados. Então, sempre foi assim, o que o Senhor a fazer arder em nosso coração é que nós precisávamos preparar essa galerinha, né, as dores deles, os enfrentamentos que eles têm. Porque o que acontece? O adolescente, como ele está naquela fase, tudo tá nada a ver, tá tudo legal, só que nem sempre é o que eles falam. É a bagunça da mente, né? Nem sempre tá tudo legal para eles, né? Na verdade, a maioria das vezes, né? Eles estão cheios de dúvidas. E daí entra o pai, a mãe. Não vou te julgar, porque eu também já fui assim. Sim. Que a gente fala, você não tem nada, você não tem um boleto para pagar, né? Tá reclamando o quê? Só é para você estudar, e nem isso você tá fazendo direito, né? Mas quando a gente vai entender a mente de um adolescente, né, que a gente sai do papel ali do pai e da mãe, e a gente consegue entender a mente dele, eles têm guerras infindas dentro deles, né? E o medo de pecar, o medo de errar, e errando, pecando, o que eu faço agora que eu pequei, agora que eu errei, socorro, não posso contar para o meu pai, não posso contar para a mãe, não posso contar para o pastor, não posso contar para o líder. Então, nós tínhamos aquilo assim, antes de acontecer, vamos prevenir, vamos, né? Vamos falar que é lindo eles pularem no espírito, é lindo eles falarem em línguas estranhas, mas primeiro eles têm que estar limpinho, né? A santidade em primeiro lugar. Isso. Né? E como que eu preciso estar limpo? Como que eu vou aguentar? Como que eu vou resistir? Aí a gente vai trabalhando com eles, né? Tirando aquela culpa o remorso. Eu sempre gosto de falar, porque você peca, e daí não é só o adolescente. Você peca, pede perdão para o Senhor. Amanhã você faz o mesmo pecado. Você comete o mesmo erro. O que acontece? Eu não estou me arrependendo. Vira iniquidade. Exatamente. E daí, o meu pedido de perdão é só um remorso que eu tenho.
E o inimigo, ele é tão astuto que ele me faz acostumar com isso, até chegar uma hora que tá tudo bem, não tem problema mais. E a acusação. Tipo assim, que nem o menino que foi no nosso podcast, ele foi muito corajoso, né? Ele falou assim, chegou uma hora que eu achei que eu não merecia mais nem glorificar o nome do Senhor por causa do meu pecado. O inimigo me jogou tanta culpa que eu falei, não, eu tinha vontade de celebrar, eu tinha vontade de falar em línguas, eu tinha vontade de adorar, mas eu falava, não, eu não posso porque eu estou em pecado. Né? Então, nós sempre tivemos aquilo, não ser só um grupo de adolescentes, era o fervor no nosso coração, mas serem adolescentes curados, sarados, transformados, sabendo que eles podem sim se alegrar na presença do Senhor, sentir a presença do Espírito Santo, ser feliz tendo Deus, porque a nossa felicidade é Deus. Exato. Só que daí, se você só falar isso para ele, a nossa felicidade é Deus, eles vão te chamar de careta. Né? Então, me fala, que felicidade é essa? Então, você tem que apresentar para eles ali tudo isso, o caminho. Sim. Que é gostoso estar junto com Deus. É gostoso obedecer ao Senhor, né? Então, tem tudo... Ensinar. E né? uma energia de falar ali, né? E o pastor abraçou essa causa. O pastor Clemerson, né? Nossa, quero agradecer um dos maiores incentivadores, assim. Sim. Que a gente fala, ele misericórdia e ele abraça. Tamo junto. E eu oro tanto por ele, porque eu sei que não é fácil, né? Ele dá ok para todos os nossos projetos. A gente sabe que vem afrontas e tudo, né? Mas ele também é um pastor que tem visão, né? Ele sabe que está pastoreando para adolescentes e que é diferenciado. Gente, o adolescente, ele é maravilhoso, tá? Ele é diferenciado. A Eliane me dá um trabalho, claro que dá, linda! Dá, mas eles são top demais. Ó, se você falar, vai ter isso, eles vão. Ó, vai ter ensaio, topa. Vai ter um sextou tal dia. Eles movem o céu, a terra, o mar, o oceano, sabe? Eles vão, não tem o frio, não para eles. O calor não para. Eles dão um jeito, gente, sabe? É uma galerinha que te faz ser desafiado, né? E você tem que estar em constante oração. Revolução gente, também. Eu te falo uma coisa. Você perguntou a idade, né? É dos 12 a 18. Completou 18, vai pro né? Para ir para os jovens. Tem alguns que estão escondidinhos por ali, eu sei. Mas a ideia a faixa é essa. E eu falo assim que eu peguei alguns cabelos brancos. Eu me preocupo demais com eles, sabe? Eu me preocupo demais com eles. Esses dias eu ouvi alguém falando, meu marido também ouviu, alguém falando, ai, aborrecente. Gente, não fala isso. E o outro, não falam dos meus bebezinhos. Eu tô aqui. A mamãe tá aqui. Eu brinco com eles. Mas assim, tudo que a gente fala, nossa língua profere, eu sei. É muito forte. É muito. Então, irmão, ao invés de você ficar falando isso, fala adolescente, abençoa. Não é fácil? Claro que não. Para nós que cuidamos deles não é fácil, para os pais não é fácil, mas para eles também não é fácil. Até porque o mundo tem muito atrativos. Exato. Não adianta ficar fingindo, não, o mundo tem muito atrativos. É por isso que eu falo, é a gente orar e a gente, que nem você falou, ter ideias, né, envolver eles, mantendo as nossas raízes, né? Mas sabendo que eles é uma nova geração que está vindo com tudo. E eu vou te falar uma coisa, Dai. Eu vejo aqui nos adolescentes de Cascavel. Eles estão nem aí, eles querem adorar o Senhor, eles querem ir para cima, eles se entregam, sabe? Todos os eventos que a gente tem ali, o EBA passado, que o pastor Leandro estava aqui, o pastor Leandro Coelho, ele não conseguia terminar a mensagem. Eles vinham e já queriam aceitar Jesus, se derramar, sabe? Eles se entregam mesmo. E essa geração realmente é a geração do arrebatamento, mas a geração do arrebatamento, ela precede a do avivamento. Então, eles estão junto ali. Então, quando você vê um adolescente pulando na presença do Senhor, se derramando, não critica ele. Glorifica. Glória a Deus que eles exatamente. Estão aqui, né? O Fortins, o que é o Fortins? Para adolescentes. Não tem nada a ver com força, tá, irmãos? Mas eles são fortes.
É for Fica para deixa, né? teens adolescentes, né? Então, tipo assim, veio, porque é um nome, nós queríamos causar mesmo com o nome, da maneira boa, tá? Sim. O causar que eu falo é assim, pá, Impactar. porque não tinha. Então, a gente tinha que começar alguma coisa já movimentando mesmo. E foi muito forte, sabe? Pegou. A proposta, né, nosso pastor era, vamos colocar Fortins, AD Canadá e tal. E foi muito assim, não precisou a gente falar. Os pastores das congregações, Abraçaram, os titulares, né? os líderes, falaram, Fortins aqui, e ficou, sabe? Glória a Deus. Inclusive, eu tô indo muito em Foz, né, falar para adolescentes, e eles falaram assim, gente, eles vieram aqui no EBA para ter um direcionamento também, e Deus falou que ia levar, né? Glória a Então, o Deus. nome Fortins não é só de Cascavel. Nós temos, assim, Alcançado, né? alcançado mais. Projeto que deu bom. Exatamente. A gente tem o apoio do nosso pastor, da gente fazer um encontro de adolescentes da 12ª, da 12ª região. Sim. E o Fortins pode ser, se o pessoal lá de Foz quiser usar Fortins, pode usar, sabe? O que a gente quer é evidenciar o nome do Senhor na vida dos nossos adolescentes. Que eles não são essa geração que estão dizendo que não tá abandonada, que não quer nada com nada. Não, os nossos não. Os meus aqui não. Mamãe tá aqui, entendeu? Não. Aqui não. Nós estamos declarando na vida Glória dos a nossos Deus. adolescentes aqui em Cascavel uma revolução. Em nome de Jesus. E não é porque é um novo tempo. Não, é na vida deles o tempo. Na vida deles, nós estamos vendo adolescentes se separar mesmo para o Senhor. Glória a Deus. Rejeitar os manjares lá do mundo, falar não, sabe? Com vontade. Eliane, olha, você acredita? Me ofereceram um vape. Não. Ai, que orgulho. Sabe? Fizeram isso. Eliane, eu tinha uma turma que... Eu andava com uma turma que só falava palavrão. Agora eles chegam e falam, não fala palavrão perto dela. Sim. Porque... Isso é lindo de você ver. Já é o cuidado, né? Sim. Então, nós agradecemos a Deus porque a Assembleia de Deus abraçou aqui esse projeto. Glória a Deus. Né? E as pessoas perguntam, mas vocês já cuidavam de adolescente? Eu sempre estive inserida nos grupos de adolescentes nas igrejas que meu pai... Sim. pastoreou, mas é diferente, né? Não, é diferente. É Responsabilidade, diferente. Sim, né, total. exatamente. E o que eu vejo de legal, muito legal mesmo, que assim, hoje eu estou na sede, né? Congrego lá e a gente consegue ver, e eu estou falando disso referente à sede, que é o que eu consigo ver lá. Quem está nas crianças não vê a hora de ir para os adolescentes. É uma gracinha. Né? Elas ficam, mas já posso ir, tá com 11 ainda, não pode. Mas deixa eu começar. E aqueles que já está na hora de passar aí para outra fase, estão se fingindo, né? Fingir de morto, né? Me dando dor de cabeça, que viu? Não quer ir para os jovens. Mas isso é o gostoso, por quê? Porque nós vimos, literalmente, um projeto que deu certo. Exatamente. Quando as pessoas... Porque ninguém faz a obra sozinha. Isso. Ela depende de pessoas. Se nós entendermos que nós precisamos dos adolescentes, eles fazem parte do grupo, que nós precisamos dos coordenadores, que nós precisamos, né, do respaldo atrás, dos pastores, e todas as congregações alinharem no mesmo projeto, não tem porquê, meu Deus. Sim, e eu vejo assim que foi algo de Deus, um plano que Deus assim assinou. Sim. Nasceu no nosso coração, sim, mas Deus que plantou. Sim. Não adianta, Deus plantou em nosso coração e tivemos o apoio, né? Sempre, eu gosto de falar isso, porque senão a gente não conseguiria. Sim. Se não tivesse o apoio dos pastores, do nosso pastor Clemerson e antecedendo ali, né? O pastor também, Antônio, sempre nos deu apoio. E os pastores. Eu creio que por que a gente está tendo esse apoio? Porque está tendo resultado, né? Eu conversei esses dias com o pastor, ele falou assim, Eliane, eu não estou reconhecendo aquela adolescente. Glória a Deus. Eu não estou reconhecendo, né? Meu Deus. Então, isso nos ajuda. Nossa! Meu Deus, impulsiona a fazer mais. Daí, às vezes, você está pensando, não quero mais. Daí, quando alguém conta isso para você, você fala, tá bom, Senhor, deixa eu andar mais uma milha, então, me ajuda que eu vou, né? E eu vejo as crianças, por exemplo, o departamento infantil, o trabalho que está sendo feito, né? Desde ali até uma educação sexual infantil, a igreja está falando, né? Defendendo ali, ensinando sobre pedofilia. A gente sabe, né? Teve uma palestra linda ali. Quando eu vejo aquelas crianças, eu falo, meu Deus,
Essas crianças aí, eles estão sendo muito bem preparados. Imagina quando eles chegarem no Fortins. Lembrando que não sei se sou eu que estarei lá, porque também, né, irmã, cair nos pedaços já veinha, não dá. Né? Ai, ai. E fora daí, eu acho muito importante, eu gosto de frisar isso. A nossa equipe é muito unida, muito top, né? E o que é liderar? É você fazer discípulos. Eu sempre Exato. falo. E eu falo para eles, para nós. Não centralizar, né? Não, Não é jamais. centralizado. Eu sempre falo para eles, vocês estão fazendo melhor que nós. E eu falo, às vezes, meu marido, tá vendo aquilo lá? Tá vendo aquele? 1000 anos à frente de nós, melhor que nós. E daí Deus só está colocando a gente ali para ajudar aqui, ó. Vamos arrumar aqui, arrumar aqui. E Deus vai levantando essas pessoas, né? Deus vai honrando. Então, eu sempre falo, Salmo 115, não a nós, Senhor. Não a nós. Toda a glória ao Senhor, tudo é o teu reino. E aqui hoje o que eu quero dizer é pedir oração para vocês. Os adolescentes são muito, são alvo, né, do inimigo. Exato. E são alvos, se eles não tiverem orientação, são alvos fáceis. Hoje o adolescente ele passa mais tempo no colégio, né? Do que propriamente com a família. Porque quando ele está em casa, o pai já está cansado, a mãe já está cansada. Eles também estão. Então, daí está cada um no seu mundinho. Malemar, se cumprimentam, comem junto, daí um vai para o quarto. Né? Porque está cansativo, está tudo muito corrido. E o tempo que a gente tem de aproveitar, que é num domingo, às vezes a gente também vacalha, né? Né? A gente deixa, a Deus dará. A gente precisa restaurar isso. Eliane, mas não quer, só quer ficar lá no quarto e fala assim, filho, 1 horinha nós aqui conversando, vai assistir um filme, nem que você não gosta do filme que está assistindo, né? Não a gente gosta. Tem que se esforçar. Sim, mas o que eu quero pedir assim, orem pelos nossos adolescentes. Nós vemos que eles estão com uma fome por Deus, sede, sabe? Mas muitas vezes falta até o apoio dentro dos lares. Eu estava conversando com meu marido ontem, estava estudando essa semana, e pregando em algumas igrejas, eu vi que tem uma porcentagem grande de adolescentes que são cristãos e os pais não são. Muito grande. Por quê? Agora eu quero falar com você, pai, que tem teu filho, que nasceu na igreja, você vai para a igreja com teu filho. Você sabia que teu filho é um grande evangelista? Porque o que levou esse adolescente lá? Hoje, esse adolescente, ele é cristão, ele é evangélico, os pais não são, não tem ninguém. Eles chegam e falam assim, Eliane, só sou eu crente em casa. E eles falam com muito orgulho. Né? Sabe quem que evangelizou? Foi o teu filho. Ai, que lindo. Porque ele convidou para ir na igreja, ele convidou para fazer tal coisa. O amiguinho, o amigo do teu filho, né? E o que ele tá ficando lá. Então, dê valor. Ai, meu filho é isso, é desobediente, mas você não está pegando os detalhes. Verdade. Eu tenho um adolescente em casa e por muito tempo eu orei muito assim, Senhor, prepara amigos que te apresentam, né? Porque eu queria que meu filho caminhasse, mas eu sei que sozinho é difícil. Para adolescente, para a gente, né? Sozinho é difícil. E eu falava, Senhor, prepara amigos que te apresentam. Porque que ele consiga, né, ter um verdadeiro encontro contigo. E o Senhor foi trazendo. Então, assim, às vezes nós precisamos lembrar que a oração de um justo equivale a muito aos seus efeitos. Ore, peça, consagre o teu adolescente ao Senhor. Fala, Senhor, ele é teu. É isso aí. Cuida dele, Senhor, né? O teu filho, tua criança, né? Não sei em que faixa etária que às vezes tá a tua realidade. Mas entrega ao Senhor. Porque ele isso é fiel, aí. né? Eu tenho muito orgulho dos adolescentes, porque, é claro, gente, eles não são perfeitos. Nós não somos perfeitos, né? Mas nós precisamos acolhê-los. Exato. E eu gosto de falar isso. Teu filho é um adolescente, um evangelista, quando ele traz um amigo na igreja, um amigo firma ali, aceita Jesus e fica... Deus aplaudiu o teu filho, você não está entendendo? E você está aí paradão, só criticando, entendeu? Deus está falando, nossa, ali tem potencial. Eu preciso acreditar que eles têm potencial. É aquele que te dá trabalho, é aquele que é desobediente, ele tem potencial. É aquele que te afronta, confronta, né? Tem potencial, até nós líderes, né? E eu vi essa... Eu estou até estudando isso para ver quantos, mas vai ser uma porcentagem bem grande, sabe? Só que é bonito. Eu falo, gente, eles têm uma fome, eles querem ficar ali, sabe? Eu preguei em Santa Catarina, no Fortins,
E eu gosto de pregar com eles, né? E eu chamei uma menina para falar da conversão dela. E eu acho que ela estava com 16 anos, ela se converteu com 14. E ela falou, só eu na minha casa. Só eu. E ela estava lá toda de uniforme. Toda linda. Sabe, aquilo lá Cheia da mexe presença. comigo, Dai. Deus me livre, eu fico, Senhor. E eu às vezes não quero, Que Senhor. coisa linda. Né? E daí, eu preguei na sexta, meu marido pregou no sábado. E o meu marido falou assim, amor, você acredita que ela levou a irmã dela no outro dia e a irmã dela aceitou Jesus? Ai, que lindo. Você tá vendo? Então, o que eu quero falar para os irmãos? Às vezes você vê um adolescente na tua igreja saindo toda hora para fora, que dá vontade de pegar o que neles, pescoço deles. Mascando chicletes, que não pode, adolescente. Para de fazer eu passar vergonha, rapaz. Né? E você fica ali, tal, aquele ali tá. Eu quero pedir para vocês. Coloque um adolescente em suas orações. Sim. Acolhe, abraça. Nem que, disfarça, não precisa você ficar lá, viu? Eu tô orando pra você. Não, vai lá dar um abraço. Tá precisando de alguma coisa? Pergunta, porque muitas vezes o adolescente faz muitas coisas para chamar atenção. Entendeu? Aquele que quer mais aparecer é porque ele quer chamar a atenção de alguém, porque tem algo ali nele. Então, nós precisamos ter... Entender a linguagem. Isso, Então, o que eu peço? Abrace, acolhe. E, da outra vez eu falei, adote um adolescente, abraça um adolescente. Para de criticar que o adolescente está indo com o tênis sujo, porque às vezes ele só tem aquele para trabalhar, ir para a escola e para a igreja. Não deu tempo de limpar, não secou. Para de falar com o adolescente com aquela calça maior que a dele, que parece feminina, porque ele só tem aquele que ele ganhou. Ou está usando da irmã mais velha, coloca um cinto e você fica criticando. Ao invés disso, vai lá, ajuda. Compra uma calça, dê para ele, dê um tênis. Deu uma... ela tá com a saia... eu já ouvi, tá com a saia muito curta. Você não viu que faz 3 anos que ela tá com aquela saia. Ela cresce. Mas, às vezes, o pai não tem condição de dar, gente. Muitas realidades fogem da nossa. Exatamente. É que a gente está acostumado. Tem muitos pais que podem dar para os seus filhos trocar roupa toda hora, trocar tênis, né? Toda hora. Mas a realidade, quando você começa a conviver com eles, é totalmente diferente. É o departamento mais sem dinheiro, né? Olha, irmão, vocês me ajudam, viu? Vamos, por favor, investe, gente. Neles tá difícil. Porque daí, se você cobra, eles falam, não dá. O pai também fala, mãe, por quê? Participa de todos os departamentos. Tem uns que tem 3, 4 filhos, né? Exato. Mas, assim, a gente fez um propósito. Enquanto Deus tá nos bancando, né? E ele vai continuar, porque Deus ele é o nosso patrocinador. Nós queremos não cobrar inscrições. Eu falo assim, meu marido, que nem eu falo da fé dele, né? Se ele pudesse, ele dava as camisetas para todo mundo, né? Ele ia dando as coisas, ia fazendo, mas a gente sabe que não dá. Mas ele já, com a nossa coordenação ali, né? O evangelista Alessandro, a Amanda, o Renan e a Thay, a gente já combinou, assim, dos eventos a gente não cobrar, né? Tanto o EBA, que é as nossas escolas, né? A não ser que não dá mesmo. Mas o Senhor sempre tem suprido todas as necessidades. Glória a Deus. Mas o mais importante é vocês olhar para eles com carinho, abraçar eles, entender que muitas vezes eles estão com uma guerra infinda dentro deles. E é tudo obra do inimigo, gente, tá? Ele não é essa pessoa assim porque quer, o inimigo vai atuando, né? Então fique ligado, a gente pede também, fica ligado, pai, porque teu adolescente está distante, porque ele só está fechado em quarto, né? Esses dias Deus me trouxe uma palavra que eu quero trazer para os adolescentes, o que você tem feito no teu quarto? É forte, né? O que você tem aprontado no teu quarto? Mas muitas vezes ele só está chorando lá, né? E quando ele fala que não quer ser incomodado, ele quer ser incomodado. Às vezes, você tem que dar um tempo para o seu adolescente. Mas o muito tempo, será que ela está se importando comigo? Será que a mãe, o pai, sabe que... Nem sabe, né? Às vezes. Às vezes, o meu piá, que já está com 19, está fechadinho, ela dá um chute na porta, né? Credo, mãe. Eu falei, eu já chego deitando junto, assim, aí eu vou no cangote dele. Aí tá tudo bem aí, rapaz. Entra, espia, pode espiar. Você pode espiar, né? Por trás, o que tá vendo nesse celular, porque, irmãos, nós temos o que está vigilantes. Exato. E a autoridade está sobre nós. Isso. E a nossa parceria está dando certo porque as lideranças e os pais, né?
e os pastores. Então, eu sei que Deus tem coisas incríveis para a nossa igreja. É um marco histórico, na verdade, né? Da Assembleia de Deus, o Fortins aqui em Cascavel. Nós estamos com quase 1.200 adolescentes, chegando a 1.210 ali. E para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Tudo para o Senhor, não é nosso. Eu falo assim que tem gente que acha que é dono das coisas, né? É tudo de Deus. Tudo para Deus e é tudo de Por Deus. Ele, para Ele, Isso. com Ele. Mas enquanto eu amo vocês, tá? Vocês me respeitam. Olha lá, seus adolescentes, tá? Mas eu amo muito, eles são muito queridos. Sim. São amáveis e a gente tá junto. Glória E vai a ter o Deus. nosso congresso, né, Dai? Tá aí preparando chegando. já tá tudo, né? Vai estar um pregador top, Nossa, né? vai. Glória a Deus. Eu vou estar lá, né? Não sou adolescente, mas eu vou estar. Todos são convidados, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Eliane, aproveitando aí, quer deixar uma palavra para nós? Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Da igreja na face da terra. E a gente ouve as maiorias das palavras, olha, fica atento, vigia, resiste, né? Mas, assim, ultimamente o Senhor está colocando uma palavra em meu coração sobre sonhos, sonhar. Porque muitas pessoas Jesus está voltando, não vou mais sonhar, não vou mais planejar. E você vê tantas pessoas, por serem decepcionadas, não querem mais sonhar. Né? Tantos lares, mulheres, homens, né? Famílias, né, que foram decepcionados, não querem mais sonhar. E desistiram mesmo. Já foi para mim, né? E vou vivendo um dia após o outro, no automático, sem perspectiva. E Deus tem uma palavra de esperança para nós, né? E para os adolescentes também, até para eles se atentarem. A vida não é um oba-oba, né? É adolescente, é novo, mas precisa sonhar, precisa planejar. Ah, eu vou vendo, depois eu vejo. Não tem essa, depois eu vejo. Deixa eu planejar, deixa eu sonhar, né? Então, se você tem eu quero ser médico, mas isso é daqui 7 anos que eu vou entrar na faculdade. Ok, compra aquele trem, eu falei isso na mensagem, que eu falei para o setor 4. É aquele negócio dos médicos que eu não sei falar. Que ele mede assim. Como? Esteto alguma coisa, para eu não errar, né? Visualize seus sonhos. Sim. Sabe? Alimente seus sonhos, coloca na parede. Vai lá e compra o jaleco e borda teu nome. Isso! O que você quer ser? Já borda Quer o ser nome. advogado? Não cabe Compra pra aquela ninguém. estatuazinha lá. Tem na Big, ó, fazendo até propaganda da Big, bem baratinho. Vai lá. Big patrocina a Dai. Né? O que você quer ser? Por favor, será que dá para você começar Sim. a parar de ficar no TikTok, eu falo? Exato. Né? E vamos lá, vamos planejar. Eu tenho um sonho. Qual que é o teu sonho? Escreva teu sonho. E nós precisamos alimentar nos nossos filhos, né, o sonho de ter família. Que o inimigo está tirando isso deles. É muito sério, gente. O inimigo está falando que não é para eles casarem, que não é para as meninas ter filho, que não é para o homem ser fiel, né? E nós vamos fazer isso, nós estamos na contramão. Nós temos que implantar isso neles. Sonhe com o teu marido, com a tua mulher, com teus filhos, né? Com uma família no altar do Senhor. Sonhe sim, em nome de Jesus. E o que a gente precisa? Essa está sendo a minha mensagem ultimamente. Injetar isso neles. Porque lá fora estão injetando nas nossas vidas, nas mulheres, que elas não precisam ser submissas. E é muito assunto que não dá tempo, né, Dai? São muitas pautas que a gente pode falar aqui, né? Que a mulher tem que ser assim, assado, que se a mulher não ser dona de casa, ela não é valorizada. Ei, como assim? Então, nós precisamos injetar isso. Pode sonhar, você é novo, escreve teus sonhos. Escreve. Tenho exemplos lá na minha casa. Meu filho, ele coloca o sonho dele por tudo na parede. Eu fico brava porque estraga as pinturas, mas eu já estou aceitando. Falei, amém, Senhor, porque estou vendo o sonho realizar. Exato. Agora, uma coisa eu te falo, você precisa sonhar, mas viver os planos de Deus para a sua vida. O que o Senhor quer? Será que o Senhor quer que você seja médico? Será que o Senhor quer que você seja advogado? E para quê? Porque vai ter que ter um propósito. Aonde manifesta a glória do Senhor, né? Exatamente. Então, eu preciso entender. E outra coisa, nós precisamos implantar na vida deles, colocar
ferver dentro deles? Eu quero ser um pedagogo para lá dentro do colégio eu fazer a diferença. Porque ninguém quer mais ser professor, não quer ser isso, aquilo. Eu quero ser um professor porque eu quero militar o céu lá dentro. Glória a Deus. Você está entendendo? Então, nós precisamos colocar essa direção. Porque hoje virou muito dinheiro. Eu tenho que ser isso para ganhar dinheiro. Eu tenho que isso, blá, 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 né? Os pais também colocam essa pressão, tal. Ó, o que eu não fui, você vai ser. Sim. E, às vezes, é um pai abençoado. É um pai obreiro na casa do Senhor, né? Só que nós nos direcionamos apenas... Não instruído, né? Isso, no material. A gente visualiza muito o lado financeiro. Porque a gente sofreu muito. Exato. Então, já é de nós isso, né? Mas nós precisamos preparar nossos filhos, estudar, assim, mas principalmente para o lado espiritual. Né? Então, minha palavra hoje é sonhe, mas dentro dos planos de Deus. Pergunta para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Às vezes você tem uma promessa, né? Às vezes o Senhor falou que você vai ser missionário. Você não sabe para onde você vai. Tá, eu vou ser missionário, eu vou esperar que o Senhor... Tá, então vamos lá, vamos fazer um cursinho de inglês? Que eu não sei para onde que eu vou. Vamos fazer um espanholzinho, né? Liane, não tem dinheiro? Duolingo. Qualquer coisa ali, vamos lá. YouTube. Né? YouTube Isso, tá aí, né? vamos correr atrás. Porque enquanto o Senhor vai gerando isso na minha vida, eu vou me preparando. Veja Ana. Né? Ela tinha um sonho de ter um filho, mas o Senhor não estava olhando só para o sonho dela, o Senhor tinha um propósito no sonho dela. Então, você sonha, se for os planos de Deus, é porque Deus tem propósito nisso. Você não vai ser médico por acaso, você vai salvar vidas e vai levar também a salvação para essa pessoa. Glória a Deus. Né? Então, a minha palavra é sonhe, não deixa ninguém frustrar seus sonhos. Coloque os seus sonhos na presença do Senhor, lá no teu quarto, escreve no celular. Gente, vamos restaurar o diarinho, que é escrito mesmo? Escreve lá, mãozinha, porque parece que dá mais sabor quando você vê. Você vai dar um ok, né? assim. Vai. Isso! Sabe quando você vai lá dar um ok? Esse aqui Deus já faz. Ai, que delícia! Você arrisca muito bom. com gosto. Então, vamos restaurar isso, vamos sonhar. E outra coisa, anda com quem acredita nos seus sonhos. Para de andar com gente que não acredita em sonho, não acredita nos seus sonhos. Para de andar com gente que mina os teus pensamentos. Meu Deus. Vamos andar com quem tem esperança também. Ó o mistério. Mas é verdade, chega. Você está insistindo ali numa amizade que só te deixa para baixo, que fala que você não vai conseguir. Ah, você quer ser médico? Você quer ser isso? Dá risada dos seus sonhos. Comece a andar com quem acredita em sonhos. Aleluia. Que ouse sonhar com você, porque a pessoa que estiver do seu lado, seu amigo verdadeiro, ele vai sonhar junto com você. Vai, Glória a Dai, Deus. eu acredito. Sonho. Eliane é tão longe. Daí, Deus faz acontecer. Então, precisamos andar com quem acredita em sonhos e com quem sabe viver o teu milagre. Glória a Deus, que vai glorificar. Tá lá e eu tô dando glória Né? junto. Tem que andar com quem sabe viver o teu milagre, que alegra com você. Isso Né? que é o mais lindo. Que quando o Senhor cumprir a promessa, Esteja Ele junto. esteja feliz, porque Ele semeou na oração. Sim. Ele semeou naquele momento junto ali. Quantas vezes, né, o Senhor falou, eu estive, né, tá aqui minha amiga aqui comigo aqui, né, a gente andando junto, a gente às vezes está ali num lugar, num culto, e o Senhor fala com a pessoa do nosso lado, e a gente se alegra junto. Tem meu uns que Deus, bica, né? Tem uns que bica. Aí eu tava aqui, por que Deus não falou comigo? E, nossa, eu choro mais quando Deus fala com uma amiga, às vezes. Porque ali, Deus sabe a nossa hora, Meu Deus sabe a nossa vez. Às vezes, nós não estamos preparados, É verdade. né? Desculpa. Na vigília Pela- esteve isso, né? Falou? Meu Deus do céu. Falou sobre isso. A Então, bênção está pronta, sim, quem não está pronta, não. exatamente. Então, os direcionamentos até para nós, mais velhos, adultos, cuidado com quem que você anda. Essa pessoa aposta nos seus sonhos também. Meu Deus. Essa pessoa se alegra quando você conta um sonho. Olha, eu tenho um sonho. Have dream, né? Eu tenho um sonho. Como que tá o olhar dessa pessoa para cima, né? Glória E pior que Deus com pior não, melhor. A gíria do adolescente, né? Deus Melhor confirmou. de tudo isso. Você dá risada, né? Deus confirmou o meu sonho, que está alinhado com os planos dele para minha vida. Eita, glória. Porque nem sempre o teu sonho é o sonho de Deus. Quer saber? Meu sonho era fazer direito. Toda a vida. E Deus falou, você não vai fazer, porque o meu senso de justiça grita. Não dá.
Ô, Dai, graças a Deus que Deus me livrou, porque eu sou briguenta, Dai. Eu não posso ver as pessoas sofrendo, eu não posso ver uma pessoa fazendo bullying com o outro, que eu vou pra cima. Viver com o sangue fervendo, né? Sim, o meu senso de justiça é muito alto. E o senhor falou não pra mim, literalmente ele falou não. E eu fiz letras, português, inglês. Eu falei, não, o que eu fui fazer, né? Estudei com a irmã Janine. Nós duas lá, né, Janine? E eu falei, mas o que o senhor quer de mim de letras? Mas Deus tinha um propósito. Em todo lugar que eu lecionei, Deus teve um propósito. Sabe? Eu vi a glória do Senhor em todos os lugares. Então, eu digo assim, eu até separei esse versículo porque eu não sou boa de decorar. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Aleluia. E não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, não pare de sonhar. Volte a sonhar. Volte a ter esperança. Você, mulher que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, tem esperança que a tua casa vai ser restituída, restabelecida pelo poder do Senhor. Que aquilo que você quer, as mudanças que você quer na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, tenha esperança. Né? De, Eliane, eu queria que fosse assim, de novo, eu sonho que for. Não, filha, lute, vai acontecer. Só que sempre lembrando desse Jeremias aqui, né? Desse versículo. Ele sabe os planos que tem. Às vezes não é o meu, mas é bem maior que o meu. Mas eu preciso. Deus não falou qual é, eu vou ficar com o braço cruzado? Não, eu vou continuar sonhando. Daí Deus vai dizer, vai ter o veredito do Senhor. Então, essa é a palavra. Tenha esperança. Ouse sonhar e caminhe com quem sonha, com quem é sonhador. A melhor coisa é você andar com um sonhador, que fica você e ele assim, então. Né? Você sonha e depois o Senhor entra ali e realiza teus sonhos. Não pare de sonhar. Jesus está voltando, não vou sonhar. Sonha, porque você vai subir sonhando. Né? E glória a Deus por isso. Eu sou muito novo. Vai sonhar sim, em nome de Jesus. Essa é a minha palavra para todos. Que bênção, né? Então, volte a sonhar, né? Exatamente. Até a gente, né, Dai? É muito bom sonhar. Eu sou casada com um sonhador também. Menina, tem hora que a gente só Jesus na causa. E é gostoso, né? Eu falo, Jesus, não deixa nós sonhar demais, não. Mas glória a Deus por tua vida, glória a Deus pela vida do pastor, da tua casa, dos teus filhos. Que o Senhor possa prosperar o teu ministério, glória né? A Deus. Prosperar aí os fortinhos também, né? Nessa liderança. Mas que você possa ter a certeza, assim como você falou, né? Que os sonhos do Senhor já está decretado. Amém. Sobre glória a tua casa, sobre a tua vida, sobre este ministério. Que Deus tem forjado, né? Deus tem feito maravilhas no meio de nós. Amém. E glória a Deus, né? E a palavra do Senhor vai dizer, santificai-vos hoje, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Que lindo. E é maravilhoso, é isso. É ensinar os adolescentes a ser santos, né? Santificados, porque o Senhor tem maravilhas para nós. Eliane, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Dai, eu que agradeço a todos teu público, né? Amém. Todas que vão assistir. Paciência com essas duas. Né? Ai, Jesus, era 40 minutos, não sei quanto tempo. Já Elvis, né? Já Elvis. Eu quero dizer, Dai, assim, que todo dia, que nem você falou, esse versículo é muito forte, né? Santificai. Amanhã farei maravilhas entre vós. Todo dia a gente tem escolhas a fazer. É um poder que a gente tem na nossa mão, né? O poder da escolha. Então, todo dia, é aquele hino do Tales, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm e quer me levar. E eu escolho Deus, né? Então, eu quero louvar o Senhor pela sua vida, por este canal de bênção aqui, que é o teu podcast. Amém. Que eu sei que vai chegar em muitos lares, né? Às vezes você não tem nem noção, mas chega lá numa pessoa que você nem imaginava, né? E que Deus continue te usando neste propósito, né? Eu sei que tem propósitos maiores ainda. Nossa mente é limitada, Dai. Deus é bom. É por aquilo que Deus tem para fazer com a gente, né? E além da nossa mente ser limitada, nós nos limitamos, mas Deus é sem limites. Aleluia. Né? Deus é sem limites. Então a gente não pode brincar com Deus, não, porque Ele não brinca de ser Deus, né? E Ele tem coisas maiores, tá? Que Deus abençoe a tua casa, teu ministério. Amém.
recebo. todos em os teus Jesus. planos que sejam alinhados com o plano de Deus e vai Amém. dar certo, em nome de Jesus, tá? Eu já peguei a benção. Isso, e que chegue onde tem que chegar, né? Eu sei que muitos não evangélicos também assistem É verdade. o teu podcast e eu quero falar para você, o nosso Deus, Ele te ama, Nossa. Ele é top demais, viu? Nosso Deus é incrível, terrível, lindo, maravilhoso. E aí onde você estiver, eu tenho certeza que neste momento Ele vai tocar em você e você também vai Aleluia. sentir essa alegria que Glória nós a Deus, temos é aqui, né, Dai? verdade. Ah, vocês são sempre assim? Claro que não. Nós somos felizes, mas tem dia que a gente chora. É. Mas sempre tem o Espírito Santo Consolador que está ali, nós enxuga as lágrimas, nós passa um Levanta. batom e nós falamos, nós vamos para cima em nome de Jesus, porque Deus não deixa a gente Glória ficar, a Deus. né, muito tempo assim curvado, né? E é isso que a gente quer que você sente aí, é a alegria do Espírito Santo na tua Glória a casa, Deus. na tua vida. Daí Deus abençoe. Senão a Ai, gente que começa o lindo. podcast de novo. A gente já começa a pegar aqui, né? Nós vamos fazer um juntas Vamos, misturado nós vamos, aqui. hein, gente? Vai ter novidades aí, tá? Estamos aí com um projeto aqui, fervendo na cabeça, mas glória a Deus. E daí a gente quer colocar tudo em prática, mas tem que ser por vez, entendeu? Ai, ai. Eu quero glorificar a Deus também por tua vida, que você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui. Louvado seja Deus pela tua casa, pela tua vida, e que o Senhor possa te alcançar aonde você estiver. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa resplandecer sobre o teu rosto, sobre a tua casa, sobre a tua família. E a gente se despede aqui, né, Eliane? Sim! A paz do Senhor! Beijo, gente. Até Beijão. a próxima. Vai lá, viraliza isso aí.